A paz, igreja, amém. Meu nome é Carla, eu estou aqui para contar um pouco sobre a restauração do meu casamento, meu deserto, um pouquinho sobre tudo que eu passei, né? Meu deserto foi bem tenso, é, eu sou casada há 15 anos, tenho 2 filhos lindos, uma menina de 12 e um menino de 2. Venho de uma família bem simples, mas porém bem unida. Conheci meu marido quando éramos bem novinhos e na verdade tive a oportunidade de ver meu esposo em outras ocasiões, mas o nosso real contato foi numa festa de final de ano, foi no Natal. Ali foi o nosso primeiro contato. Ali ele já estava um bom tempo, né, naquela festa ali, de olho em mim, vários olhares, né, várias trocas de olhares entre nós dois. Mas ele teve um posicionamento, né? Teve ali um momento que ele chegou e veio direto a mim, querendo me conhecer melhor, e ali acabou rolando, né? Acabamos ficando naquela noite de Natal. Então, depois desse dia, nós não nos largamos mais. Ficamos por um bom tempo ali juntos, né? Passar desses dias, desse final de ano, dessas festas, continuamos juntos, ficamos um bom tempo, decidimos ficar nos conhecendo e ficamos um bom tempo às escondidas, mas depois resolvemos deixar nosso relacionamento mais sério, né? Vindo falar com meu pai, vindo apresentar ele realmente para minha família. Então foi assim que aconteceu um pouquinho, né? Nós namoramos 6 anos e um namoro de novinho, né? De casal novo, então tem aqueles mistos de emoções, de muito amor, de muita briga, de muito ciúmes. Da minha parte, a maioria porque eu era muito nova, né? Nos conhecemos bem novinho, aí 12 para 13 anos, bem novinhos. Então, imatura, não tinha muito conhecimento da vida, das coisas, né? Mas ali a gente continuou, né? Namoramos durante esses 6 anos. A gente não se largava, né? A gente era muito juntos. É, assim, passávamos o dia inteiro juntos, né? Essa é a verdade. Tudo que ia fazer a gente tinha que estar juntos, né? Ele chegou a trocar de escola para ficar, porque na época nós estudava, ele chegou a trocar de escola para ficar mais perto de mim. E aquela coisa toda, aquele namoro, né, bem intenso. Assim, eu tinha muitos ciúmes, né? Por conta que, por mais que a gente era novinho, né? Ele já vinha de uma família mais, vamos dizer assim, uma família mais que eles eram bem livres, assim, né? Eles podiam, tinha uma certa liberdade, então ele já era um rapaz bem livre, mesmo sendo tão novo, né? E eu venho de uma família mais, meu pai muito bem mais fechado, né? As coisas não eram tão liberais assim para ele. Meu pai é aquelas pessoas das antigas, né? Levava tudo muito à ponta da risca da faca, vamos dizer assim, do jeito que ele falava. Então, o nosso namoro foi dando umas balançadas por conta dele poder muita coisa, fazer muita coisa, vindo de uma família que curtia muita festa, a família dele era toda do carnaval, então eles viviam no carnaval, na escola de samba, e eu vim de uma família mais fechadinha ali, nem tudo podia fazer, nem tudo podia ir, meu pai seguia a risca, então gerava um conflito, um ciúmes por conta disso, porque infelizmente muitas das coisas que ele teve que fazer, participar, festa, negócio de escola de samba, a maioria ele ia sozinho, porque meu pai não permitia sair assim, né? Por conta da minha idade, por conta da criação que ele veio, então a gente ficou meio que assim, né?
Às vezes eu tinha que ir numa festa de família dele, mas eu já logo chegava na festa e logo tinha que vir embora, porque meu pai dava hora pra ir, dava hora pra chegar. Não podia chegar muito tarde em casa. Então, muitas das vezes ele me deixava em casa e voltava pra festa, senão ele não voltava, mas ali a gente foi vivendo, né? E depois de 6 anos de namoro, muitas coisas vividas, aprendi muitas coisas. E aí ele decidiu, né, que a gente teria que noivar. Então a gente noivamos, fizemos um noivado, né? Foi uma benção, foi muito bonito, né? Foi além do que eu imaginei, né? Noivamos ali, então ali a gente ficamos 3 meses noivos, irmãos, né? Ficamos 3 meses noivo e aí meu noivo já, né, que é o meu marido, ele já começou a trabalhar na hipótese de casar, da gente querer casar, até porque eu não podia fazer muita coisa, né, porque, que nem eu disse, meu pai não me dava permissão para muita coisa, então ali foi um meio também que a gente decidiu entre nós, vamos deixar mais sério, né, nosso relacionamento, vamos constituir uma família, porque ali você pode, né, tá junto de mim, né? Meu esposo via assim, que aí eu ia estar mais perto dele, ele ia estar mais perto de mim e seria um pouco mais fácil as coisas para nós dois até, né? E, pois bem, irmãos. Aí a gente começou a trabalhar em cima do casamento, né? Porque a gente já tava 3 meses noivo, começamos a trabalhar as coisas do casamento. Ele foi, pediu minha mão em casamento. E foi aquela correria das duas famílias, né? Todo mundo queria estar envolvido, então nós tivemos ajuda, graças a Deus, né? Primeiramente a Deus, mas, né, que proporcionou tudo isso, mas as pessoas também, tanto da minha família, tanto da família dele que se dispôs. E ali a gente decidiu que a gente... Irmãos, na verdade a gente não tinha uma condições de fazer um casamento, né? Num buffet, com tudo assim, tudo pago assim, né? Então a gente decidiu fazer por nós mesmos, né? Nós decidimos que a gente ia fazer as coisas do nosso casamento nós mesmos. Então, desde o convite, tudo tinha nosso toque, né? Foi tudo feito por nós, que é o que eu acho hoje bem emocionante, bem legal, porque aonde você via tinha o toque das nossas famílias, tinha nosso toque, então ficou muito a nossa cara. Mas foi um casamento muito, muito abençoado, sabe? Meu casamento foi muito abençoado. Cheguei a casar na igreja católica, né? Hoje eu não sou mais católica, mas quando eu casei eu era aquela católica, mas não praticante, né? E casamos na igreja católica, foi lindo. O meu casamento foi lindo, lindo, lindo. Foi a presença de Deus estava naquele lugar. Depois encaminhamos para o buffet, que também foi outro momento muito mágico. Ali da gente receber aquele carinho todo das pessoas, ter gente além do que a gente imaginou, mas graças a Deus, Deus supriu todas as necessidades de todo mundo, de todos os convidados e de nós também. E ali a gente vivemos um momento mágico com Deus que marcou a nossa vida, né? E aí a gente demos andamento na vida de casados. Fomos viver a nossa vidinha de casados e foi tudo muito bem, irmãos. Tudo muito bem, nós vivíamos muito bem. Tínhamos brigas, lógico, né? Por conta dos meus ciúmes, porque, como eu venho dizendo, eu tinha necessidade de ser cuidada, então eu tinha essa necessidade, e só que às vezes eu dependia do outro, sabe? Eu tinha uma dependência no outro e foi isso que aconteceu comigo. Eu coloquei muita dependência emocional, posso dizer assim, em cima do meu esposo, né? Então ali eu vi que eu tava dependente dele, irmãos. E as brigas vinham por causa disso, por conta de ciúmes. O meu esposo, ele sempre foi uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa brincalhona. Então ele faz amizade muito rápido, né? Ele consegue fazer amizade muito rápido. Ele tem aquele jogo de cintura, que ele sabe conversar, sabe se colocar. Então ele é uma pessoa aqui na onde ele chega, ele domina o lugar porque ele tem um carisma, né? Vamos se dizer assim.
E era tudo muito tenso, né? No nosso casamento, no nosso relacionamento, era tudo muito tenso. Mas aí a gente foi caminhando, fomos vivendo a vida de casados, passamos por dificuldades, passamos por lutas, mas assim, sempre nós dois juntos, um segurando na mão do outro. E com o passar do tempo, irmãos, aí nós já vínhamos falando, né, que de ter filhos, né, o sonho do meu esposo sempre foi ser pai. E ali a gente veio conversando, passando os anos de casado, e ali a gente decidiu que a gente queria ter um filho, né? Que nós decidimos que nós aumentaria a nossa família. Então, bora rumo a ser papais, né? Foi longa a estrada, porque não engravidei assim imediatamente, né? Foram vários testes de farmácias, todos frustrados. Era somente atrasar a menstruação que eu já estava lá fazendo teste, irmãos. Então eu tinha aquela necessidade, aquela vontade de ter um filho também. Então eu vinha na luta de faz teste, não, e nada, e nada, e nada, sempre negativo. E aquilo já começou a mexer com a minha mente, com o meu psicológico, porque eu já entendia que eu não poderia ser mãe. Eu já estava colocando isso na minha mente, que eu não poderia ser mãe. E ali vinham as pessoas da família, né? Outras pessoas engravidando. E toda vez que aparecia alguém grávida, eu ficava feliz pela pessoa, mas eu ficava frustrada comigo, porque eu falava assim, que eu achava que eu não poderia gerar, né? Que eu não daria um fruto, né, no meu casamento, que eu não realizaria o sonho do meu esposo de ser pai. E ali ficava muitas dúvidas na mente. Então eu acredito muito que também dificultava, né, irmãos, a Deus trabalhar, a Deus fazer o milagre, porque a ansiedade, né, atrapalha muito. E eu era muito ansiosa porque eu não via a hora. E fazendo teste, nada. E sempre aquele sentimento que não ia dar certo, que não ia dar certo, que eu não era capaz. Mas continuava na corrida, nunca desistia, nunca parava e nunca desistia, sempre querendo correr atrás. E aí foi quando eu decidi que, depois de tantos testes, de tantas frustrações, eu falei, Senhor, vai estar nas suas mãos. E eu entregava muito tudo nas mãos de Deus. Mesmo quando eu entregava e tirava, mas eu entregava. E aí de tantas pessoas falavam, olha, até médico mesmo em consulta falar, enquanto você estiver ansiosa, enquanto você estiver com essa ansiedade, você e seu esposo, isso atrapalha muito, vocês não vão conseguir engravidar por conta da ansiedade. Pois bem, irmãos, ali eu decidi que eu não ia mais engravidar. Eu falei, se o Senhor não quer me dar filhos, eu também não quero mais. Vou viver minha vida, vou trabalhar, vou entrar na academia e vou viver minha vida. E ali, quando eu tava vivendo a minha vida, irmãos, eu passando a ser assim uns 3 anos, né, que eu estava casada, eu estava trabalhando, começou ali eu senti enjoo de cheiros, né? Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por pãozinho francês, eu gosto de pão. E ali eu trabalhava numa mini padaria também, fazia parte de um mercado, né? E eu ficava na parte dos pães. E só de eu ver o pão, eu começava a passar mal, irmãos. O cheiro do pão assando, eu começava a passar mal. E eu falei assim, nossa, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. E ali eu corri já pra ficar atenta na minha menstruação, porque logo já veio que eu poderia estar grávida. Pois bem, irmãos, depois de muitos enjoos, de muito passar mal, de cheiros e tudo, veio a tão confirmação, né? Veio tão sonho esperado que sim, eu estava gravidinha. E foi uma felicidade só, irmãos. Foi uma felicidade, sabe? Até no momento que eu descobri, o momento que eu tentei fazer uma surpresa pro meu esposo, né? Eu lembro como se fosse hoje, antes de eu ir trabalhar, eu deixei lá o teste, uma folha escrita e tal. E meu esposo, que ele tava dormindo, né? Que a gente trabalhava em horário diferente. E quando ele acordou, que ele se deparou com a surpresa, ele foi lá no meu serviço, onde eu trabalhava, me dar os parabéns, sabe? Me abraçar. E ali foi uma festa em tanto, né? Tanto eu e meu esposo, nossas famílias, ali em diante foi uma festa, né? A minha princesinha estava vindo ao mundo, né? Logo em seguida a gente descobrimos
né? Depois de algumas ultrações, a gente descobrimos que seria uma princesa. Mesmo meu esposo, desde o primeiro dia, que ele já declarava que seria uma menina, né? Que ele tinha certeza que seria uma menina. E realmente foi a nossa princesinha que estava chegando, né? Ela chama Laura. E quando ela nasceu, foi uma alegria só, irmãos. Foi uma alegria... Perdão, irmãos, o despertador que tocou. Foi uma alegria com a chegada dela, né? Os anos foram se passando, o nosso Deus fazendo a sua obra. Passamos por momentos bem difíceis, irmãos, bem difíceis, mas sempre um segurando na mão do outro, um levantando o outro, e assim fomos. E aí logo fomos para a igreja, né? Fomos continuar a nossa caminhada. Na verdade, o meu esposo, ele já tinha um conhecimento, né, com Deus, né? Ele já vinha de uma igreja evangélica. Ele se batizou quando ele tinha 11 anos, se eu não me engano. Então, ele já vinha, sabe, de uma experiência com Deus na igreja evangélica. E eu era católica não praticante, né? Só falava que era, mas não praticava. E aí, continuamos buscando, né? E meu marido, ele me levou pra conhecer essa igreja que fazia parte da vida dele, da história dele, né? Quando ele aceitou Jesus, a igreja que falava sobre ele, assim, né? E aí ele me levou ali pra estar conhecendo aquele lugar. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes, irmãos, né? Quando eu entrei foi com meu esposo, né? Quando eu conheci pela primeira vez. E ali, logo que eu entrei, eu me apaixonei por aquele lugar, me apaixonei pelos louvores, pelas pessoas que estavam ali falando de Deus, que estavam se entregando. Irmãos, verdadeiramente eu fui impactada pela presença que estava naquele lugar, pela glória de Deus mesmo, né? Que estava naquele lugar. E dali em diante não consegui mais, irmãos, não consegui mais sair daquele lugar, sabe? Foi um encontro verdadeiramente com Deus que ali mexeu com as minhas estruturas e eu não consegui mais sair. E ali começamos a nossa caminhada juntos com Deus, né? Eu, ele, minha filha. Na verdade, irmãos, deixa eu só voltar um pouquinho. Eu já tinha conhecido essa igreja e eu cheguei a engravidar estando nessa igreja já, né? Essa igreja que meu esposo levou a gente para conhecer ali, eu caminhei gestante ali já, né? Com a minha filhinha na barriga, ali ela ouvindo os louvores, já na presença do Pai, né? Então eu já tava ali na caminhadinha com Deus, com meu esposo e com a nossa princesa. E só que a gente continuamos, irmãos, fomos indo. Só que a gente morava um pouco distante da igreja, então quando a gente não tinha nossa pequena, era fácil de se locomover, assim, né? De ir. A gente ia com todo prazer, a pé, saía mais cedo para ir de a pé, para dar tempo de chegar lá, né? Na hora do culto. Mas depois que a gente teve a nossa filha, não que ela fosse um impedimento, irmãos. Acredito que vocês vão me entender. Mas ficou um pouco difícil de estar indo para a igreja sempre, né? Como a gente ia em todos os cultos. Por conta dela, por conta de criança, por conta de bolsa. A gente morava um pouquinho distante. Então era difícil, né? Com o bebê pequeno. Mas mesmo assim a gente nunca deixava de ir. A gente estava sempre indo. Só que era mais difícil, né? E teve um certo dia que a gente pegou uma chuva, irmão, uma chuva que pegou nós no meio do caminho e não teve como, irmãos, fugir da chuva. Tomamos um banho de chuva. A minha filha tomou um banho de chuva. O sapatinho dela escorria água, irmãos. Pra você ter noção do temporal que a gente tomou. Mesmo tirando as nossas blusas, cobrindo ela, não teve jeito. E ali meio que deu uma frustrada em nós, né? Porque a gente queria adorar a Deus, mas não queria dessa maneira, né? Passar por essas coisas, né? E aí ali a gente foi meio que se dando uma esfriadinha, e um dia sim, um dia não, ficava uns bons tempos sem ir. E, pois bem, quando a gente foi se dar conta, irmãos, nós estávamos já
frios na fé e fora do propósito, né? Estávamos fora da igreja e fazendo a vontade que era do mundo novamente, né? Vivendo as coisas do mundo. E ali ficamos um tempinho. Só que não demorou tanto assim, irmãos. Deus já começou a trabalhar novamente sobre a nossa vida, já mostrou a nossa necessidade de estar com Ele, de estar na casa dele, né? E Ele, com aquele seu infinito amor, né? Deus, com seu infinito amor, logo nos trouxe de novo para a presença, logo nos trouxe para casa, né? De novo. E ali Deus começou a fazer a sua obra. Então voltamos. Ficamos lá um tempo. Depois, irmãos, como a igreja ficou longe, né? A gente chegou a ir para outro ministério de um amigo nosso que nos apresentou também, que era mais perto de nós. E ali a gente ficou um tempo nesse ministério, assembleia. Ali foi onde eu fui batizada nas águas, né? Que eu realmente batizei, eu realmente morri pro mundo, né? E nasci para Cristo, foi nessa igreja. E ali depois do nosso batismo, demos um andamento na nossa caminhada novamente com Deus. Ficamos um bom tempo naquela igreja, irmãos. Nós chegamos nessa igreja, a igreja estava passando por um momento bem difícil, muitos conflitos já dentro da igreja em si, né? Mas ainda assim ficamos ali firmes, caminhando com Deus, no foco, no alvo que era Jesus Cristo, buscando Ele, né? Só que passar de um tempo, irmãos, o meu esposo ele não estava mais se sentindo tão bem ali naquele ministério por conta de tudo, por conta das coisas que estavam acontecendo. Então, um certo dia, ele chegou até mim, chegou até o pastor dessa igreja e ele estava comunicando que ele ia se desligar do ministério, né? Que ele sairia do ministério. E ali ele saiu, irmãos, ficou um tempinho fora. Mas eu permaneci firme, eu permaneci ali naquele ministério, continuei ali lutando, orando, buscando. Só que como não é fácil, né, irmãos, andar sozinho, né? Nós sabemos que a gente é casado, que a gente tem a nossa outra parte. Não que é impossível, mas a caminhada fica um pouco mais difícil. Então, logo em seguida, eu também saí, né? Deixei de olhar para o foco para Jesus, comecei a olhar para onde não devia, para os homens, acabei saindo também. Vivemos um tempo novamente no mundo, né? Só que algo faltava para nós, algo fazia falta, irmãos, dentro de nós, que era realmente a presença de Deus, né? Porque a gente já tinha tido encontro com esse Deus maravilhoso, então fazia falta. E logo Deus usando pessoas, retornamos para a casa do Pai. E retornamos também através de um amigo, né? A gente foi para este ministério, foi fazer uma visita, né? Numa igreja, né? No Ministério Viva Reino. Que quando a gente chegamos na igreja não tinha esse nome, né? Mas hoje o nome dela é esse. E ali a gente foi conhecer, irmãos. E acabamos sendo impactados novamente pela glória de Deus, pelo jeito das pessoas. Ali acabamos ficando ali, né, irmãos? E Deus foi alinhando, né? Deus foi alinhando o nosso propósito, Deus foi alinhando as nossas vidas. Encontramos esse ministério, né? Nós nos achamos naquele lugar, na casa do Pai, nós achamos o nosso lugarzinho ali, nós se sentimos bem, a gente se sentiu que ali a gente estávamos em casa, né? E ali a gente aprendemos muito, irmãos, muito mesmo. Aprendemos tanto, crescemos, evoluímos, né? Como pessoas. E foi um divisor de águas na minha vida, na vida do meu esposo, né? Essa igreja trabalha com células, trabalha com encontro com Deus, né? Tem teatro, então é uma coisa que mexeu muito com a gente. E a gente viu aquilo, ficou impactado e queria mais e mais daquilo. E ali a gente se aprofundamos nas coisas de Deus ali, na obra de Deus, né? Fomos indo, fomos caminhando. Aí logo fomos levantados a líderes, irmãos, né? Nós era líder de célula, nós tínhamos umas células. Ali aprendemos demais, de novo, novamente, como pessoas, como seres humanos. Aprendemos como amar, né? Como se respeitar, aprendemos... Foi coisas grandiosas, irmãos.
E assim, passando o tempo, vivemos muitas promessas de Deus naquele lugar. Uma delas foi a chegada do nosso príncipe Moisés, que aí veio o nosso segundo filho, né? Que Deus já tinha feito a promessa, né? Que ele daria o nosso filho, que seria um homem, seria um varão e se chamaria Moisés. Ali Deus fez tudo certinho, irmãos. E ele cumpriu tudo do jeito que ele prometeu. Pois bem, irmãos. Aí começou um pouquinho de um deserto assim. Porque logo quando o meu filho nasceu, passamos por muitos tempos bons, muitas coisas boas. Mas também passamos por muita luta e dificuldade, irmãos. Muitas. Passamos os momentos bons porque quando Moisés nasceu, foi a vinda dele, foi mudança de casa, que aí nós mudamos de casa, meu esposo mudou de emprego, e foi coisas boas atrás de coisas boas, né? Mas como tudo na vida não é somente só flores, né? Passamos também por momentos difíceis. E chegou o grande dia mal também, né? Foi quando meu filho foi internado, né? Ele foi internado, foi constado uma bronquiolite pulmonar, né, bacteriana, que tomou todo o seu pulmão muito rápido, né? E ali a gente se vimos, irmãos, num dia bem mal, porque meu filho foi internado às pressas, o meu filho foi para UTI, meu filho precisou de ventilador, meu filho precisou de catéter, pôr catéter, meu filho precisou de tudo vocês imaginarem, irmãos. Ele precisou, o estado dele estava grave, né? E ali a gente só ouvia dos médicos que a situação dele era grave, que ele não resistiria, que ele estava fazendo o impossível, mas ele estava fazendo tudo que estava no alcance da medicina, mas o quadro dele era um quadro bem difícil. Irmãos, que prova, irmãos, que ali a gente passamos. Mas mesmo assim, mesmo com essa prova toda, a gente estava firme nos pés do Senhor, irmãos, orando, buscando, fazendo oração aqui em casa, irmãos. Nós orávamos, nós se entregávamos, nós se derramávamos assim, ao Senhor, assim, verdadeiramente, né? E teve até um dia que teve uma oração aqui em casa, que eu deixei uma amiga lá com meu filho internado e vim para casa, e aqui a gente levantou um clamor, uma oração, irmãos, buscando a presença de Deus, porque o médico disse que não tinha mais jeito, né? Que o pulmão dele estava muito tomado, que o pulmão dele só tinha 1%, irmãos. E foi naquele 1% que a gente se agarrou, naquele 1%, e que a gente declarou, que meu esposo declarou com a boca dele, né? Que se tinha 1%, Deus ele trabalharia sobre esse 1%. Né? E foi aí onde começou a acontecer também os milagres na vida do Moisés, que tinha igreja, tinha pessoas, tinha várias denominações, né? Orando, intercedendo pela vida do meu filho, e ele recebeu o milagre, irmãos. Deus começou a trabalhar no de repente, assim, que ninguém entende, nem a medicina entende, mas o meu filho, ele é um milagre de Deus, para a glória de Deus. Meu filho tá aqui hoje, 2 anos, né? Não tem sequela nenhuma, irmãos, que o médico falou que ele poderia ter tido sequelas, não tem. É uma bênção, é saudável, para a glória de Deus, né? E aí passamos, irmãos. Passamos por esse dia mal. Ufa, esse dia mal, esse dia ruim passou. E ali demos andamento novamente no ministério, novamente nas coisas de Deus, né? Deus sempre dando graça, dando misericórdia, e a gente caminhando. E aí, irmãos, eu vou entrar agora um pouco sobre o meu deserto, né? Já falei, né, um pouquinho da minha vida, do que passamos, mas vamos lá para o meu casamento, para o testemunho da minha restauração, né? Um pouquinho do meu deserto. Irmãos, meu casamento foi sempre um casamento muito abençoado, foi sempre um casamento de exemplo para muitas pessoas. As pessoas se espelhavam muito na gente, né? Mas como todo casamento não é só coisas boas, né? Flores que nem dizem. Veio o dia mal também, né? Veio o dia mal para o meu casamento. Nós tivemos uma crise antes do meu deserto, verdadeiramente. Eu tive uma crise no meu casamento, né, irmãos? Com meu esposo,
A gente ficamos um mês brigados, irmãos. Pensa, um mês brigado. Que tempos difíceis, que dias difíceis, irmãos. Um mês brigado por coisa boba, assim. Na verdade, eu nem lembro o real motivo do que nos levou a essa briga. Mas eu posso dizer uma coisa, irmãos. Eu dificultava muito, porque eu era muito orgulhosa. No sentido de eu pedir perdão, de eu ir lá falar desculpa, eu errei. Então eu era muito orgulhosa nessa parte. Então sempre que tinha brigas, irmãos, que tinha discussão entre eu e meu esposo, sempre eu esperava ele vir falar comigo, eu esperava ele vir pedir desculpa. Eu nunca reconhecia que eu era o erro, eu nunca reconhecia que eu precisava ir lá pedir perdão, eu precisava lá falar com ele, nunca, irmãos. Era sempre ele, sempre ele. E ali eu fui abrindo brechas e brechas, irmãos, porque meu marido, ele eu cheguei a não querer dormir com ele na mesma cama mais, né? E aí eu cheguei a falar pra ele, ou você sai da cama ou saiu eu. E assim ele saiu, né, irmãos? Ele foi dormir no sofá. Hoje eu me arrependo, né? Me envergonho de falar isso. Mas eu tenho que contar, né? Como realmente aconteceu. Então, meu marido, ele dormiu 22 dias, irmãos, no sofá. Eu contei. Foi 22 dias essa crise minha com ele no sofá e eu no quarto. Eu passava por ele e não falava. Ele passava por mim também e não falava, porque ele já estava cansado, né, irmãos, de tanta briga. E ele sempre tendo que vir, ele sempre tendo que vir. E nisso, as pessoas que convivem com a gente é muito claro, assim, se a gente tá mal, a gente tá mal, se a gente tá bem, a gente tá bem, a gente não consegue esconder. Então as pessoas via em nós que a gente não tava bem, via que a gente tava brigado, e a gente é um casal que a gente tem bastante amigos, assim, né? Bastante pessoas que gostam de estar com a gente, gostam de estar na nossa casa, que se sente bem ao nosso lado. E ali então veio, né, os conselhos, né, irmãos? Veio os conselhos de Deus, veio as palavras de Deus, veio o pastor, a pastora, todo mundo dando conselhos para que a gente pudesse, né, irmãos, fechar essa brecha, para que a gente pudesse não deixar o inimigo trabalhar no nosso casamento. E ali eu não vigiava, né, irmão? Hoje eu vejo, hoje Deus arrancou as escamas dos meus olhos e eu vejo que 22 dias que eu abri brecha, né, deixando meu marido sozinho no sofá, dando legalidade pro inimigo, né? E, irmãos, eu tô lendo aqui. E ali, irmãos, deixa eu retornar aqui que eu dei uma perdida. Eu escrevi meu testemunho, porque é muita coisa. Eu escrevi as partes mais importantes pra mim não esquecer. E foi isso, irmãos. Hoje eu vejo a legalidade que eu abri, né? De deixar meu marido dormir no sofá. E me envergonho, né? Muito disso. Mas aí com muita oração, com muito conselho de pessoas que nos amam, de muito conselho de pessoas que estão com a gente. Ali a gente conseguimos sentar, a gente conseguimos conversar depois de um tempo. E a gente conseguimos fazer as pazes, né? Conseguimos alinhar a nossa vida com Deus. E ver que não estava certo, até por conta dos nossos filhos, né? Então a gente resolveu fazer as pazes e passar uma borracha nisso tudo. E demos continuidade, irmãos, no nosso propósito, no nosso casamento. Fizemos muitas coisas. Mas, irmãos, quando nós não amadurecemos verdadeiramente, quando a gente não decidimos mudar verdadeiramente, nada muda. Só parece que muda. Essa é a verdade, né? E eu e meu esposo estávamos assim. Um dia bem, outros ruim. Brigas e brigas. Briga e mais brigas. Eu muito sem maturidade nenhuma. Queria sempre as coisas do meu jeito. Detalhe, tudo na minha hora. Era tudo, irmãos. Era tudo, tinha que ser na minha hora, tinha que ser no meu tempo. E eu e meu esposo, toda vez fazendo as coisas acontecerem do meu jeito. Sempre fazendo para me agradar. Sempre fazendo do meu jeito. Pois bem, tivemos outra briga, que resultou em dias sem se falar. Detalhe, ele dormindo novamente no sofá. E eu no quarto. Ele, dessa vez, irmãos, ele tava vivendo.
vivendo a vida, trabalhando normal, indo trabalhar, indo para os jogos, né, de futebol. O meu esposo, ele é um São Paulino fanático, então ele ama tudo que é relacionado a jogo. Ele gosta muito de ver o time dele jogando no estádio, né? É o que ele mais gosta de fazer. Eu costumo dizer que é o hobby dele, então toda a oportunidade que ele tem, ele tá lá no estádio vendo os jogos do São Paulo. E ali ele tá vivendo a vida dele, trabalhando, indo pros jogos, trabalhando. E nisso, em casa, continuava tudo a mesma coisa, irmãos. Nós não se falávamos. Nós dois não se falávamos. Passávamos um pelo outro como se fossem dois estranhos. E minha filha questionava às vezes, né, irmãos, que minha filha já é grande, né, já tem um entendimento, então ela via que estava alguma coisa errada, às vezes ela fazia nós se aproximar, mas a gente estava tão cego, irmãos, que a gente não via o mal que a gente estava fazendo no nosso casamento e para nossa filha também, né? Então, irmãos, retomando aqui de novo, a gente não tinha, né, essa visão por conta que o inimigo já tinha tampado as nossas vistas, né? A gente não enxergava mais o tão ruim que a gente estava fazendo para nossa casa, para nossa família, né? E ali foram passando os dias, irmãos, e meu marido foi ficando vivendo. Eu acho que ele pensava, já que ela quer assim, então assim vai ser. Então a gente já não se conversava tanto, a gente já não se falava tanto. E detalhe, irmãos, eu e meu marido, a gente são bem juntos. Então a gente gosta de fazer tudo junto, a gente brinca, a gente conversa, conversa de vários assuntos, dá risada, porque ele é muito brincalhão, sabe? Ele é muito de brincar, de tudo dele é brincar, irmãos. E já não tava tendo mais isso. Já não tava tendo mais contato, já não tava tendo mais fala, né? A casa já tava bem calada, não tinha mais aquele ar de lar feliz. E foi quando eu comecei, irmãos, a perceber que tinha algo errado, realmente, né? E aí foi quando, um desses dias, o meu esposo, ele mandou uma mensagem pra mim. Ele não falou comigo, irmão, pessoalmente. Ele mandou uma mensagem. Foi quando ele mandou uma mensagem pra mim. E numa dessas mensagens dizendo que estava cansado. Que estava cansado do nosso casamento. Que estava cansado da vida que a gente estava levando. Que simplesmente ele estava cansado e que o nosso casamento tinha chegado ao fim. Mas dessa vez, irmãos, ele falava muito seco, muito diferente. Eu percebi o jeito que ele estava diferente, irmão, só na forma de escrever. Porque até o jeito que o meu marido escrevia mensagens, eu já sabia como ele estava. Então, pra você ter uma noção de como a gente era bem ligados. Então, quando ele me mandou essa mensagem, realmente eu vi que ali não estava nada legal. Que ele mandou essa mensagem, que depois dessa mensagem, irmão, ele começou a ficar diferente. Aí o meu marido completamente foi transformado, irmãos. Ele tava outra pessoa. Muito seco, muito seco. Diferente das outras vezes, diferente das outras brigas, ele tava realmente mudado. Me dei conta que já não era mais o meu marido. Que aquele homem já não era mais a pessoa que Deus tinha colocado na minha vida, que era meu esposo, que não era mais ele ali, né? Então, irmãos, foi quando realmente eu percebi que eu estava num deserto. Detalhe, eu não sabia o que era deserto, né, irmãos? Eu não sabia. Mas eu me dei conta nesse dia que eu estava passando por algo que não era normal, né? Então, pois bem, eu ainda mandei algumas mensagens e nada, e ele só falando que não queria mais, que ele estava cansado, que ele não queria mais o casamento, que tudo tinha um começo, meio e fim, o nosso casamento tinha chegado ao fim. Irmãos, verdadeiramente comecei a ficar com medo. Falei, Senhor, tá acontecendo alguma coisa de errado, né? E ali passando-se os dias, meu marido trabalhando a semana inteira, mas chegando aqui, chegava do serviço, saía, chegava de madrugada. Irmãos, meu marido, desde que eu tô com meu esposo, ele nunca dormiu fora de casa. Nunca, irmãos.
nunca dormiu fora de casa, sabe? Nunca ficou muito tempo fora de casa, então chegou um final de semana. O primeiro final de semana, meu marido dormiu fora de casa. Irmãos, que luta, porque aí realmente eu vi que não tava nada normal, tava tudo fora do comum, tava tudo diferente. Esse não era meu esposo, esse não era meu marido, porque o meu marido jamais ia fazer isso. O meu marido, ele é muito apegado com as crianças, né? O meu filho de 2 anos é muito pegado com eles, irmãos. Então, jamais. O meu marido trabalhava para os filhos, para dar o melhor para nós. Tava sempre preocupado com nós, tava sempre ali, sabe, junto. E ele normal de pensamento, dele estando com pensamento bom, ele jamais faria isso. Então vi que realmente ele já tinha agido o inimigo, irmãos, porque foi quando meu marido dormiu o primeiro final de semana fora de casa. Dormiu fora de casa. E eu falei, Senhor, e agora? Mas, irmãos, que noite mal dormida, que noite de angústia, que noite de sofrimento, de tristeza, de choro, sabe, de dor na alma. Eu não sei explicar. Eu não sei, irmãos, explicar a dor que eu tava sentindo. É uma dor que não se explica, mas eu tava sentindo. E nada dele mandar mensagem, e nada dele ligar pra falar o que estava acontecendo, se estava bem, né? E eu doida de verdade, eu doida querendo ligar, eu doida querendo saber onde ele estava, com quem ele estava, se ele estava sozinho. Mas eu não conseguia, irmãos, eu não tinha essa eu falo hoje que, graças a Deus, eu não tinha essa força, sabe? De ligar, de ficar questionando. Eu preferia sofrer ali o momento do que tentar saber, sabe? E ali foi uma noite terrível, irmãos. Uma noite que eu me vi sozinha com os meus filhos, né? Com meus 2 filhos. Eu nunca tinha ficado sozinha com 2 crianças. E ali eu me vi sozinha com os meus filhos. Irmãos, que madrugada longa, que madrugada difícil. Que noite de sofrimento, de choro. Que eu não parava de chorar. Que eu não parava, irmãos, de me questionar, de querer entender o que estava acontecendo. E ali eu me perguntava, e perguntava para Deus também. Foi a madrugada inteira, o porquê de tudo aquilo. E nada, irmãos, não tinha respostas. Pois bem, acabei virando a noite acordada, né? Olhando meus filhos dormir, ali só chorando, só conversando com Deus. E eu vi o dia amanhecer, tinha que levar meu filho para a escola, porque meu filho estuda cedo, né? Entra cedo na escola e minha filha é à tarde. E ali eu tinha que, mesmo aos trancos e barrancos, eu tinha que viver, continuar minha rotina com meus filhos. E então, pois bem, assim eu fiz. Levei meu filho, ajeitei minha filha para ir para a escola. Mesmo derrotada, irmãos, mesmo quebrada, destruída, ali eu tava tentando passar uma força que eu não tinha para os meus filhos. E aí ele voltou de manhã, foi trabalhar, irmãos, entrou, se trocou, foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Foi trabalhar, voltou do serviço, e aí foi quando ele dormiu, foi quando ele saiu numa quinta-feira, né? E chegou do serviço, se trocou, se arrumou, saiu numa quinta-feira e não voltou, irmãos. E deu continuidade no final de semana. Foi outro final de semana assim. Resumindo, irmão, foi 3 finais de semana assim. Do meu marido saindo, sabe Deus pra onde, sabe Deus com quem, e não voltando. Irmãos, foram noites terríveis. Foram noites de angústia, de choro. Foram noites que... Teve noites de eu nem deitar na cama e ficar de joelhos, só orando, só buscando a Deus. Só orando, só buscando a Deus, irmãos. E ali eu me via... eu não vou dizer sozinha, porque Deus, ele estava comigo. Eu sempre fui muito assim, temente a Deus, né? Eu sempre tive muito, como se diz, envolvimento com o Senhor. Então,
Nesses dias eu já estava em louvores, ouvindo louvores, eu já estava lendo a palavra, mesmo trancos e barrancos, irmãos, mas eu estava fazendo isso todos os dias. E ali foi onde começou a minha luta de orar, de buscar, né? Então, irmãos, teve um dia que, dá uma resumidinha aqui, teve um dia que o meu filho, ele tava sem leite, né? E meu esposo sabia que ele tava sem leite, né? E meu esposo falou que compraria naquele dia depois que ele chegasse do serviço, né? Ele perguntou pra mim se a que tinha em casa dava até a hora dele chegar. E dava até a hora dele chegar. Então ele falou que quando ele chegasse ele compraria. Só que ali, irmãos, o inimigo já tinha trabalhado, ele já estava diferente, ele já estava outra pessoa, ele já estava irreconhecível, essa era a verdade. Meu marido já estava com manias que ele nunca teve, né? Então, já via que não era ele. E aí, irmãos, o meu marido, pra você ter uma ideia, o meu marido ele nunca gostou de moto. Nunca gostou, ele sempre teve um trauma com moto, né? O negócio dele sempre foi carro. E ele teve primos, né, que perdeu a vida assim, então foi uma coisa que mexeu muito com ele, então ele não gostava nem de andar na garupa com ninguém. Ele não gostava, ele abominava a moto. E um certo dia ele chegou aqui em casa, irmãos, com uma moto. Ele tinha comprado uma moto. E ali eu demorei pra acreditar, porque esse tantos anos que eu estou com ele, eu nunca vi ele pilotando uma moto, nunca vi ele andando de moto, muito menos com alguém. E lavar sozinho, né? Que ele nem, pra mim, ele nem sabia, né? Pilotar uma moto. E ali ele comprou uma moto. E aí foi onde foi mais as minhas lutas. Mais a minha luta, irmãos. Que eu tinha que orar, interceder, porque o medo dele sofrer acidente, dele atropelar alguém, dele fazer uma besteira com a vida dele, com aquela moto. E ali ele chegou com aquela moto, irmãos. E era oração em cima de oração para Deus guardar, para Deus dar livramento, né? E aí foi. E nesse dia do leite, voltando, né, pro dia do leite, nesse dia do leite, ele chegou aqui, eu tava tomando banho, né? Meu filho tava dormindo, então aproveitei para tomar um banho. Tomei um banho e tudo, e quando eu saí do banheiro, né, a minha filha veio até mim e falou: "Mãe, meu pai, ele chegou aqui com uma bolsa vazia e ele saiu com a bolsa cheia." E eu perguntei se ele ia sair. Ele falou que ele ia num churrasco com os amigos. Irmãos, na hora, eu já falei assim: Senhor, meu Deus, que luta, por que essa prova, por que de tudo isso? E por incrível que pareça, eu lembrei do leite. Aí eu falei: mas como que ele vai sair, sendo que o Moisés está sem leite? E ele falou que ia comprar esse leite. E lá vai eu, irmãos, mandar mensagem pra ele, falando do leite, né? Perguntando se ele tinha esquecido do leite do menino. E aí ele pegou, irmãos, totalmente transformado, totalmente ignorante, seco, outra pessoa, outro homem. Não era aquele não era o meu esposo, não era meu marido, não era o servo de Deus que Deus me deu, não era. E aí eu perguntei pra ele, irmãos, e ele foi ali seco, grosso, que ele tinha esquecido, né? Ele falou pra mim assim, que tinha esquecido, só que ele faria o Pix e eu me virasse, que eu fosse comprar o leite, porque ele não chegaria. Eu falei: mas como assim? Como que eu vou agora? Porque já era 8 horas da noite, né, irmãos? Já era de noite com 2 crianças, como que eu ia pro mercado? Não sei dirigir, não sei nada. Eu falei: mas como assim? Você não consegue nem trazer o leite aqui pra mim? Ele falou: não, eu vou fazer o Pix e você se vira, você vai atrás. Pede pra uma das suas irmãs, não sei, se vira. Nossa, irmãos, aquilo me moeu por dentro, sabe? Porque ele já tava vindo uma vida de solteiro, mas dentro da minha, né, dentro de casa. E minha filha já tava vendo aquilo, então aquilo já tava afetando minha filha, já tava me afetando psicologicamente, fisicamente, né? E meu filho também já tava... ele bagunçou com todas as estruturas, o inimigo, né? E ali foi num momento de nervoso, irmão, de ver que ele não tava nem aí pra família, ele não tava nem aí pra nós. Vendo o total desleixo dele com a família, eu apenas só falei assim pra ele no áudio, falei: tudo bem, se é essa vida que você quer, que você tá levando. E detalhe, ele falou assim: eu não vou buscar o leite, porque eu tô saindo hoje
Isso era na sexta-feira, meu irmão. Se eu não tô em dúvida, era numa sexta-feira. E ele falava assim: e eu não vou chegar em casa tão cedo. Se eu chegar é só na segunda. Isso era na sexta, irmãos. É só na segunda e olhe lá. Aí eu falei pra ele: mas como assim, irmão? Como assim? Você sai hoje, só vai voltar na segunda? Ele porque eu já falei pra você que nosso casamento acabou, que a gente não tem mais nada. Eu não tenho nem que dar satisfação pra minha vida, para você. Eu não tenho nem que dar satisfação do que eu tô fazendo ou deixo de fazer. Aí ele falou que tava indo numa casa de show, que tava dormindo na casa de uns amigos, porque ele já tava dormindo fora de casa, né, irmãos? Na casa de show, na casa de uns amigos, que ele tava indo num baile de favela, que ele tava isso, que ele tava aquilo. Irmãos, na hora, eu posso ter agido errado, mas na hora, eu já tava aguentando muita coisa, né? Então, eu só falei pra ele assim: tudo bem, você quer viver essa vida sua, um direito seu. Só que faz assim, não pega só umas coisinhas, não, pega tudo e vai logo de vez. Sai de casa, vai logo de vez. Aí ele pegou e falou assim: ah, se é isso que você quer, quando eu voltar, eu pego. Irmãos, é sempre assim, né? Ele sempre tenta jogar pra gente, né? Ah, se é isso que você quer. Eu já tava sofrendo horrores, passando um monte de coisa com duas crianças. Como assim, se é isso que eu quero? Realmente não era o que eu queria. Não queria meu marido fora de casa, não queria meu marido dormindo fora de casa. Mas ele já tava vivendo uma vida de solteiro, morando aqui dentro de casa, né? Pra mim era bem difícil, porque eu viver aquilo, né? E detalhe, o momento que ele ficou aqui dentro de casa, eu nunca deixei de fazer minhas obrigações de casa, nunca deixei de, sabe, sempre comida feita, a casa sempre limpa, os filhos sempre bem arrumados, sabe? A roupa que ele vinha, sabe, da balada, sabe, Deus da onde? Eu lavava ela, lavava, dobrava, cheirosinha com amaciante pra ele usar no outro dia. Então, sim, irmãos, eu tava aguentando demais, sabe? Demais, muita coisa, muita coisa. E aí foi aonde eu comecei a ver o repúdio dele por mim, né? Aí eu comecei a ver que eu tava sendo repudiada mesmo, que ali ele já tava transformado, o inimigo já tava trabalhando na mente dele sobre mim, né, irmão, sobre mim. E aí começou a minha luta. Começou a minha luta, porque aí teve um dia que ele me mandou uma mensagem. Eu tava na minha cozinha orando, irmãos, ali chorando com Deus, orando, pedindo para Deus entrar nessa situação. E aí eu orando ali, meu telefone toca. Aí quando eu olho era ele, né? Meu coração já palpitou, irmão, já comecei a me tremer. Por quê? Porque eu tava orando em prol do nosso casamento, eu tava orando pela vida dele. E em seguida ele liga, falei, meu Deus. E aí ele falava assim, né? Ele tinha mandado um áudio, eu não vi o áudio porque eu tava orando, então ele me ligou. Ele falou assim, ó, tô indo, daqui 10, 20 minutos eu chego aí, eu tô vendo, eu vou aí, eu vou ver o que eu consigo tirar meu, e eu vou pegando aos poucos, porque eu não vou conseguir, o carro que eu tô, não vou conseguir levar tudo. Nossa, irmãos, aquilo foi como se o chão abrisse e eu caísse dentro, abrisse um buraco e eu caísse dentro, né? E eu falei assim, meu Deus, não é isso que eu não quero que meu casamento acabe, eu só também não quero ficar nessa vida que eu tô, né? E aí eu só falei, Senhor, toma frente, Pai, toma frente. Eu tenho certeza que o Senhor não vai deixar meu casamento acabar, porque meu casamento é do Senhor. Mas, irmãos, eu precisava ser tratada, né? Eu precisava ser ali eu não tava entendendo, mas eu precisava de um tratamento em mim, dentro de mim, sabe? Assim, uma restauração no meu eu. E ali eu só falei assim pra ele, faz assim, pega só umas roupas, algumas coisas que você vai usar e leva. Depois deixa pra você pegar as outras coisas depois, quando a nossa filha não estiver aqui, porque minha filha tava em casa, né? Eu falei pra ele assim, quando a Laura não estiver aqui, você vem, tira as outras coisas sem ela ver, não vai tirando tudo com ela aqui, porque, meu, isso é uma dor muito grande pra ela, né? E aí foi quando ele falou seco, oxe, você não falou pra ela? Então se você não falou pra ela, eu vou aí, a gente já aproveita e já conversa, eu já falo logo pra ela que nosso casamento acabou, que eu tô indo embora. Só que ali, irmãos, foi o próprio Espírito Santo que me conduziu a não responder nada e não falar nada. Fiquei quieta, apenas falei, tá bom, e desliguei o telefone. E o Espírito Santo todo o tempo falando que ele estava trabalhando.
E eu ali continuei, antes dele chegar aqui, orei, irmãos, mas orei tanto. E assim foi. Ele entrou, chegou aqui em casa, entrou, perguntou pra mim se ele podia tomar um banho. Aí eu falei, lógico que pode. Aí foi, tomou um banho, né? Tava todo sujo de serviço. E eu aqui fiquei na parte de baixo, né? Que minha casa é dois andares, os quartos é em cima, a sala, a cozinha embaixo. E eu fiquei aqui na sala, sabe? E aquilo me corroendo, irmãos, aquela coisa, aquela vontade de conversar com ele, de falar. Aí eu subi lá em cima, no quarto, conversei com ele, né? Falei pra ele que como que ele tava, né? Onde ele tava ficando, né? Porque já tinha dias também dormindo fora, como que ele tava. E ali ele já tava mudado, viu, irmãos? Ali meu marido já tinha colocado brinco nas duas orelhas, já tava andando com colar no pescoço, colarzão no pescoço, sabe? Pulseira no braço, que era uma coisa que ele não tinha esses costumes. E ali ele já tava, né, com aqueles costumes. E eu conversei com ele, tentei falar pra ele, sabe? Vamos conversar, fala se eu fiz alguma coisa que não te agradou, o que que eu fiz, porque até então, irmãos, meu marido decidiu ir embora, decidiu sair de casa sem eu saber o que eu fiz. Tipo assim, o real motivo dele tá cansado, mas o que que eu fiz pra contribuir, sabe? Ele não falava. E ali eu tentei falar, ele falava, aí ele começou a falar que não, que o problema era com ele, não era comigo, era com ele. Mas para as pessoas ele falava que o problema era eu. Mas para mim ele não falava. E ali eu fui tentei, mas nada, irmãos, zero. Ele não queria nem conversar, ele falou que estava cansado desse assunto, que ele não queria conversar. Que ele ia cuidar de mim, das crianças, que as contas da casa ele ia pagar normalmente, mas que era só isso. E ali, irmãos, foi quando eu me vi. Foi quando eu me vi realmente, tipo, no deserto. Irmãos, eu tava na minha sala, aí eu ouvi um barulho de porta de guarda-roupa, sabe? E aí eu falei assim, eu vou lá ver. Às vezes ele tá procurando alguma roupa e não tá encontrando. Aí eu subi novamente. E quando eu vi, irmãos, ele tava com uma mala imensa em cima da minha cama. Ele tava pegando todas as coisas dele do guarda-roupa e pondo dentro dessa mala todas as coisas dele. Irmãos, aquilo foi, rasgou o meu coração, assim, deslacerou. Eu só falava pra Deus, eu não acredito que eu tô vivendo isso, eu não acredito que eu tô passando por isso. O porquê, Senhor, o porquê? Na minha mente aquilo, sabe? E as lágrimas começaram a escorrer no meu olho, sabe? As lágrimas começaram a escorrer no meu olho, aí eu vi que ele tava juntando roupas e vi que ele não colocou toalha dentro da bolsa, né? E eu falei pra ele, você não colocou toalha, peraí que eu vou pegar uma toalha. Ele falou, não precisa não, que aí isso daí eu compro na semana, já compro. Já tenho que comprar um chinelo, aí compro uma toalha também e tal. Mas, irmãos, isso me destruiu. Ali eu tentei abraçar ele, mas não teve jeito, né? Ele quis ir embora. E o que mais me doeu também foi ele falar pra mim assim, ele falou pra mim assim, porque o Moisés, o meu filho, ele é muito grudado com ele. E ele fala pra mim assim, distrai o Moisés pra mim poder ir embora. Ai, irmãos, que dor na alma, que dor, uma dor que eu não consigo explicar, não consigo definir esse estilo de dor do que eu tava passando ali no momento, irmãos, o porquê, né? Então eu só chorava, irmão, só chorava, mas ali eu fui forte. Eu desci as escadas, chamei meu filho, né? Chamei meu filho e falei pra minha filha, falei assim, chama o Moisés lá pro fundo, que na minha casa tem uma lavanderia grandona, né? Falei, chama o Moisés lá pro fundo, fala que ele, pra ele jogar bola com você, chama ele pra jogar bola. Aí o Moisés foi jogar bola com a minha filha. E ele desceu com aquela mala, irmãos do céu. E aí ali eu dei um abraço nele, né? No portão da minha casa, eu dei um abraço nele. E só falei pra ele, não esquece de nós, não esquece dos seus filhos. E ele falou, não vou esquecer não, mas eu preciso ir. E ali ele foi, irmãos, quando eu vi ele entrando dentro do carro. Irmãos, que dor na alma. Eu tô falando aqui, mas eu tô morrendo de vontade de chorar, sabe? De chorar, mas eu só não vou chorar, porque eu sei que se eu começar a chorar, eu não vou parar. E ali, irmãos,
caiu toda a minha ficha ali, caiu que meu casamento tinha sido destruído, que meu casamento tinha acabado, meu casamento de anos, meu casamento que era bênção, que era exemplo, meu casamento que foi debaixo da bênção do Senhor, e eu falando ali comigo mesmo que foi tudo destruído. Aí eu lembro, irmãos, que eu sentei no meu sofá, e ali eu comecei a chorar. Comecei a chorar, e a minha filha veio, viu que eu tava chorando, né? Já sabia, ela nem perguntava, a minha filha é de uma sabedoria que ela nem perguntava, irmãos. E ali ela olhou pra mim, né? E me olhou assim e falou, só falou assim: o pai já foi? Eu falei: já. Ele foi tentar a vida dele e vamos orar para que Deus abençoe, para que ele não aconteça nada com ele, porque eu creio, eu sempre falava isso para minha filha, eu creio que ele vai voltar. Eu creio que ele vai lá na rua, que ele vai viver o que ele tem que viver e ele vai voltar para casa. Irmãos, essa era sempre minha fala dentro da minha casa, nas orações para minha filha. Seu pai, ele vai voltar, vamos orar que seu pai vai voltar, sabe? Eu sempre profetizava, assim, que ele iria voltar. Ai, irmãos, só de eu falar, dói demais. Ai, como dói, irmãos. E ali foi, aí começou as lutas, irmãos, dele dormir fora, né, que eu não sabia, até então eu não sabia onde ele estava dormindo, irmãos, eu não tinha nem noção, porque quando eu conversava com ele falava que estava dormindo na casa de um amigo. Tô na casa de um amigo, tô na casa de um amigo, tô na casa de um amigo. E eu não sou aquela pessoa de ficar, mesmo querendo saber, mesmo curiosa, mas eu não sou de ficar forçando a pessoa a falar, entendeu? Então ele falava tudo bem. Mas nisso, irmãos, ele estava dormindo verdadeiramente, ele estava dormindo na casa da minha cunhada, da irmã dele, né? Da irmã dele mais velha. Ele estava lá, no fundo da minha alma. Quando eu conversava com algumas amigas, tudo, eu sempre falava, eu acho que ele tá na casa da Érica, que é o nome dela é Érica, né? Da minha cunhada. Eu acho que ele tá na Érica, porque seria o único lugar. O meu esposo, ele não gosta, irmãos, de incomodar ninguém, ele não gosta. Tem uma coisa que ele não gosta de incomodar ninguém. E ele não tem costume de dormir na casa dos outros, em casa de amigo, essas coisas, ele não tem costume. Ele não tem costume. Então, no fundo, eu falava, ele deve estar na irmã dele, porque pra ele levar a mala, pra ele, sabe, ele tem que estar muito à vontade. Então, ele tá à vontade, ele tem que estar na irmã dele. Não tem outro lugar, não tem família tipo, a família dele é bem grande, a parentela dele é bem grande, só que tem esse vínculo, que tem essa intimidade, não tem. Então, o único que ele tem muita intimidade, o tio dele mora do lado da minha casa. Não seria, né? Porque nem aquele tava ficando por aqui. Então eu falava, né? Pra minha prima, falava pra umas amigas minhas, ele deve estar na irmã dele. Mas eu não tinha essa certeza. Mas algo me falava, né? Mas mesmo assim eu ainda ficava angustiada, né, irmãos? Porque ele aqui dentro de casa, tipo, a hora que ele chegasse aqui, o almoço, a janta dele tava pronta, as coisas dele tava arrumadinha, a sopa dele lavada. Então, tipo, aqui ele tinha todo o conforto dele, né? E aonde ele tava, eu não sabia se ele tava sendo bem cuidado, como ele tava sendo. E então foi assim, ele foi passando os dias, irmãos, e as oportunidades que eu tinha de ver meu esposo, quando eu via ele sempre triste, eu via ele sempre cabisbaixo, não era aquela pessoa mais de brincar, que ele era muito brincalhão, não brincava mais, tava todo o tempo sério, nervoso, bravo, sabe assim, resmungão. Você olhava, ele não tinha mais o brilho do Espírito Santo no rosto, irmãos. A feição dele mudou. Todo mundo que via ele falava que ele não tinha mais o brilho, que ele não estava com ar de feliz. E assim ia. Então, meus irmãos, passando todo esse tempo, esses dias, né? Meu esposo, ele voltou a beber, né? Caiu num pecado, né? Fazia tempos e tempos, acho que fazia 10 anos, se eu não me engano, 11, não sei, que ele não bebia mais, que ele não colocava uma gota de álcool na boca. Meu esposo, ele voltou a beber, sabe? Meu esposo estava saindo para balada, meu esposo estava indo para show, sabe? Teve um dia que eu tinha ido para a igreja, e aí eu voltando da igreja, quando cheguei em casa,
com os meus filhos, né? Vi um status dele, irmãos, ele tava num show do Péricles. E ali também foi outra coisa que me entristeceu muito, porque ali ele tava com um copo de cachaça na mão, tava lidando, mostrando que estava feliz, né? Cantando as músicas lá, se divertindo. E aquilo me destruía por dentro, porque eu falava, meu, como ele consegue? Como ele consegue voltar tudo isso para trás? Como ele consegue largar a família dele, os filhos dele aqui, tá nessa vida, né? Eu ficava indignada com isso, dele viver a vida de solteiro, ele viver uma vida feliz, sendo que ele deixou 2 filhos para trás. Eu não falava nem muito de mim, irmãos, mas eu falava dos filhos, que é o bem mais precioso que a gente tem, sabe? E hoje eu dou um conselho para vocês que estão em busca da restauração, que tá na luta da restauração. Não olha mesmo, não olha redes sociais, irmãos, não olha status, porque isso faz muito mal pra gente que tá na luta, sabe, da restauração. Porque a gente vai ver só um momento ali, a gente vai ver o momento que a pessoa tá ali e aquele momento que ela tá vivendo ali que não é real, aquilo nos frustra. Porque a gente acaba pensando, nossa, eu tô aqui chorando, eu tô aqui, vamos dizer, sofrendo, buscando e a outra pessoa tá vivendo. Mas é tudo ilusão, irmãos, é tudo ilusão. Mas a gente não tem que se apegar a isso, a gente não tem que se apegar no momento, né? A gente tem que se apegar na promessa que Deus fez. E não olhar status e redes sociais, se for possíveis, não olhe, porque é muito difícil. E ali começou os dias e passava os dias, irmãos. E deixa eu te falar, deixa eu voltar um pouquinho. No dia que ele saiu de casa, que ele fez as malas, né? Que foi o dia que ele foi embora. Ali foi o primeiro dia que eu não sabia, irmãos, que tinha restauração de casamento. Eu não sabia que tinha grupos que mexia, que trabalhava com essa área, né? Mas eu acredito que foi o próprio Espírito Santo, né? Quando eu me dei ali no sofá, chorando e tal. E eu via que eu não podia ficar chorando na frente dos meus filhos, né? Porque eu não podia deixar, eu tenho uma adolescente, né? Então é difícil pra ela ver isso, lidar com isso. E aí ali eu enxuguei minhas lágrimas, tudo, fiquei no celular. E aí foi onde eu coloquei no YouTube sobre restauração de casamento. Eu não lembro exatamente o que eu escrevi. Eu acho que como lidar com a separação, o marido foi embora. Alguma coisa assim relacionada, irmãos, eu não vou lembrar como foi a frase que eu escrevi. Eu sei que aí eu coloquei e foi onde apareceu o canal, o primeiro canal que apareceu pra mim foi da Elaine. Foi o primeiro canal que apareceu imediato dela pra mim. E foi um testemunho, né, de uma moça que agora eu não vou recordar o nome, porque eu escutei muitos testemunhos, muito mesmo. E eu fui escutando um testemunho após testemunho e aquilo ali me impactou. O testemunho da mulher, da restauração do casamento dela. E ela tinha sofrido bem mais que eu, mais tempo que eu e outras coisas que eu nem passei no meu casamento, ela passou no dela. E ali, quando ela contando que aquela restauração do casamento dela, aquilo me impactou, irmãos, me impactou. Que dali, daquele dia em diante, eu acho que naquela noite eu ouvi muitos testemunhos, eu perdi a conta, porque eu nem dormi naquela noite. Foi uma noite bem difícil, eu nem dormi, mas eu fiquei na restauração, ouvindo. Então era um testemunho mais chocante que o outro. E aquilo foi me dando força, foi me dando garra, irmãos. Sabe, eu queria ver um, aí eu queria ver outro. Eu vi um também que foi de um rapaz, né? Que foi de um rapaz, acho que era Gutierre o nome dele. Também foi um testemunho lindo também, impactante. E ali só foi me dando força, irmãos. Esse canal foi uma bênção, foi uma chave de Deus, sabe? Foi uma ferramenta ali de Deus na hora. Que realmente, né? Deus usou muito a vida de Celane. Depois eu entrei no canal dela. Depois eu fui vendo os vídeos dela. Acho que eu vi a maioria. Não vou falar todos, que é muitos, né? Mas eu vi a maioria. E escuto até hoje, viu, irmãos? Faz parte do meu dia a dia. Todo dia eu escuto de 2 a 3 testemunhos. Já faz parte, eu não consigo ficar sem ouvir. Sem ouvir o que Deus fez e o que Deus está fazendo na vida das pessoas, né? É muito gratificante, então faz parte ainda do meu dia a dia. E me ajudou muito. Eu falo que foi uma das coisas que mais me ajudou. Foi o canal de restauração, né?
E foi se passando os dias, irmãos. Foi se passando os dias. Eu não mandava mais mensagem pra ele. Na verdade, irmãos, eu vou ser bem sincera com você. Eu tinha uma força comigo que eu nem sabia que tinha. Porque assim, eu sofria calada, muitas noites de oração. Aí eu comecei a fazer muito jejum. Comecei a fazer muitas campanhas, sabe? Entrei em lives. Tipo, eu tava orando. Eu orava de manhã, né? Quando eu levantava, deixava o meu filho na creche, eu vinha, eu orava, fazia meu devocional às 7 da manhã. Aí eu orava às 3 da tarde. Aí eu orava às 10 da noite, porque eu tava numa live, né? Uma campanha numa live com a Jéssica, no TikTok. E ela entrava às 10. Até hoje ela entra, né? Na verdade. Às 10. E vai das 10 à meia-noite, das 10 à 1. Às vezes vai até 1 hora da manhã. Então eu entrava com ela às 10 também. E eu orava às 3 da manhã. Então minha vida era uma vida contínua de oração, sabe? Entrava, saindo de uma oração, entrava em outra. Saindo de uma oração, entrava em outra. Campanha atrás de campanhas. Muitas campanhas eu fiz, né? Fiz a oração de cerca de espinho, faço até hoje, irmãos. É uma oração poderosa também, que eu aconselho vocês fazerem, né? Essa oração de Oséias, né? A oração da cerca de espinhos é muito abençoada. Lives de campanha, eu entrava, tudo que eu via de campanha, que ia começar a campanha, eu fazia, irmãos. E ali eu acreditava que era o que me dava força, então eu passava a maior parte chorando, com certeza, mas orando também nos pés do Senhor. A minha filha até sabia, quando eu tava no quarto, que eu já tava orando, sabe? Ela orava também comigo, pedia muito pra ela orar pelo pai dela, por nós. Orava nas roupas dele que ficou, porque ele não chegou a levar tudo, irmãos, que tava no guarda-roupa. Ele deixou a metade do guarda-roupa dele aqui. E ali, quando eu tava orando em oração, eu abri a porta do guarda-roupa, ungia as roupas, sabe? Eu declarava que ele ia voltar pra casa, eu declarava que aquelas roupas não ia sair dali. E as que saíram ia voltar, sabe? Declarava mesmo, irmãos, com fervor, sabe assim? Então, eu vivia a maior parte assim do tempo com os olhos inchados, tanto chorar, porque eu chorava muito na presença de Deus. Chorava, chorava. E eu acho que o que mais me pegava, irmãos, era na parte da noite, porque de dia eu tinha muita coisa pra fazer, filho pra levar na escola pra buscar, sabe, assim, os afazeres de casa. De tarde eu chorava bastante, que era quando eu tava sozinha também em casa, colocava louvor, eu orava, chorava. Mas à noite, irmãos, quando vinha a noite, eu sofri muito. As noites foram as piores pra mim, eu falo, porque eu não conseguia, né? Eu não era de dormir sozinha, eu nunca dormi sozinha, então eu me via na minha cama, eu via o espaço dele vago, irmãos, aquilo me doía. Aí eu pegava o travesseiro dele, orava no travesseiro dele, e falava: Senhor, onde que ele tá agora? Abria a janela do meu quarto e ficava olhando pra rua. Ficava olhando pro céu, orando a Deus, chorando. Aí ia pro quarto da minha filha, abria a janela dela, também ficava olhando pro céu, chorando. Senhor, por quê? Por que que eu tô passando por isso, Senhor? Traz meu marido de volta, sabe? Não aguento mais passar por isso. Noites de sofrimento, noites de chuva, que tava sabe, aquela chuva, aquela ventania. Eu abria a janela e olhava para aquela chuva caindo e eu orava: Senhor, onde ele tá agora? Será que ele tá deitado? Será que ele tá dormindo? Com quem que ele tá? E chorava, irmãos. Nossa, irmão, só de lembrar dói a alma, dói tudo. É uma dor que parece que ela volta, assim, só de lembrar parece que ela volta. E aí continuei orando, buscando, sabe, indo pra tarde da bênção, indo pros cultos. Não deixei, irmãos, de ir pro culto. Nenhum momento eu deixei de ir pro culto. E detalhe, irmãos, eu nunca falei mal do meu esposo pra ninguém, nem pra família dele, nem pra minha família, nunca. Tem pessoas que nem sabem que o meu marido foi embora de casa. Tem pessoas que até hoje não sabem que a gente separou, que ele foi embora de casa e que ele voltou. Porque quando me perguntava, eu falava que ele estava trabalhando. Não falava nada que estava acontecendo dentro do meu lar pra ninguém, nem pra minha família, irmãos. Era pouca coisa que eu falava, eu sofria tudo, eu e Deus mesmo. Não falava mal do meu esposo, não, sabe, não, eu não fazia isso. Eu acho que foi o que me ajudou muito também a superar esse deserto, foi eu me manter firme, confiando que Deus ia fazer, né, que Ele ia fazer a obra dele, mas que tava tudo na mão deles, irmão, tava tudo na mão dele. E
No meio desse deserto, irmãos, eu acho que eu tive recaída com meu esposo só 2 vezes, né? Foi 2 vezes que ele veio aqui, que ele dormiu, a gente ficou junto. E depois ele foi embora, né? Numa dessas vezes aí ele veio, a gente conversou, irmãos. E foi o dia que ele meio que falou pra mim que ele tava conhecendo uma pessoa. Irmãos, mas eu falo que Deus é tão bom que eu não levei a sério. Você acredita? Mesmo sendo verdade ali, eu não levei a sério. Eu levei como uma brincadeira. Levei como se ele quisesse fazer ciúmes pra mim. Vamos se dizer assim. Então, irmãos, e como eu falei, né? Desde que o meu marido saiu de casa, a gente teve um contato assim, né? Ficamos juntos, dormimos juntos só 2 vezes. Na primeira vez, irmãos, foi tudo tranquilo. Até porque eu não via que eu tava fazendo nada de errado, né? Eu pensava, ele é meu esposo, ele é meu marido, né? Então, não tô fazendo nada de errado, tudo normal. Mas na segunda vez eu já tive um pouco de receio, irmãos. Pra mim, tava tudo errado, porque, que nem eu falei pra vocês, na primeira vez que ele veio meio contando, né? Que tava com alguém, tava conhecendo alguém. E aí eu lembro que em algumas mensagens também ele falou pra mim que tava conhecendo alguém. Só que por eu conhecer meu esposo, irmãos, por eu ter tido um tempo com ele, ter visto o caráter dele, convivido com ele, eu não imaginaria que seria verdade. Até porque nas nossas conversas que a gente tinha, se caso a gente se separasse, a gente tinha muitas essas conversas. Ou se caso morresse um ou outro, a gente demoraria pra arrumar alguém, né? Tomaria conta dos nossos filhos e tal. Isso eu não imaginava que logo após o meu esposo sair de casa, ele se envolvesse com a OM, que nem dizem, né? No canal de restauração, elas falam OM, né? Eu jamais acharia que ele se envolveria com outra. Então, e quando ele me falava, nas oportunidades que ele tinha, que ele falava da pessoa, eu desacreditava. Eu não dava muito crédito. Essa é a verdade. Mesmo sabendo que, que sim, que poderia, porque tá fora de casa, né? Dormindo já fora de casa, fazendo as coisas que ele não faria, que ele não tinha costume, ele já estava fazendo. Eu ficava oscilando, sabe? Muitas das vezes eu falava, não, ele tá mesmo com alguém porque ele já tá fazendo um monte de coisa que ele não faria. Então isso aí é mais uma coisa. Mas ao mesmo tempo eu não queria acreditar. Mas ele sempre soltava uma piadinha ou outra, alguma coisa do tipo. Tanto que num dia, dia que ele dormiu, que ele veio em casa, que ele dormiu aqui, ele falou tal, que tava com a pessoa. E ele falava dessa pessoa, irmãos, e ele falava que tava com ela, só que não ia postar foto em redes sociais, não ia postar foto em status, por respeito a mim, por respeito à minha filha, né, aos nossos filhos, que ele ia esperar um pouco, tal. E aí passou, irmãos, aí ficamos juntos, aí ele foi embora. Só que aí, quando a gente conversava, eu já se referia a ela, quando ele vinha com alguma gracinha por mensagem, ou falava que queria me ver, aí eu já referia a ela como se ela existisse mesmo, né? Tipo, não, você tem namorada, você tá conhecendo alguém, eu não quero que você faça com ela, né? O que eu não gostaria que fizesse comigo, então não faça com ela, você tem que respeitar ela, se você tá conhecendo ela, tem que respeitar ela, eu sou mulher também. Isso não é legal e tal, às vezes ele parava, não tá certo. Então foi assim, irmãos, mas nada tão concreto. E ali, sabe, eu já via que algumas coisas estavam não muito fora. Tava tudo bagunçado, né, irmãos? A minha família também já começou a questionar, a perguntar, mas nunca ouvia da minha boca nada, porque eu sempre falava que era eu e Deus, irmãos. Eu sempre respondia pra todo mundo que tava tudo bem, que sim, o Danilo quis um tempo no casamento, pra minha família, pra minhas irmãs, né? As pessoas mais próximas a mim, eu falei que o Danilo pediu um tempo pro casamento e ele tava vivendo esse tempo, mas que ele ia voltar. Eu sempre colocava isso, que ele ia voltar, porque o nosso casamento era de Deus. E era essa segurança que eu passava para as pessoas, era essa fé. Tanto que todo mundo falava da minha fé, né? Como que eu tava com uma fé tão forte assim, com tudo acontecendo. Pois bem,
E foram passando-se os dias. E em nenhum desses dias, irmãos, eu comecei a passar muito mal por conta da pressão. Eu já vinha sofrendo, né, com alteração de pressão, mas aí por conta do nervoso, por conta do estresse, começou a mexer mais com a minha pressão, então eu passava muito mal, né, pressão muito alta. E teve um dia que foi um domingo. E detalhes, domingo dos cultos pra mim era bem difícil, porque o culto de domingo é o culto da família, né? E meu esposo, ele sempre foi da igreja, assim, a gente sempre congregou junto, sempre ia pros cultos junto. Então, quando ele saiu de casa, aquilo... Até ele, quando ele estava em casa, irmãos, que a gente tava na crise, que ele estava em casa já fazia um tempo que o meu esposo, ele não tava indo pros cultos. Já fazia um tempo que meu esposo, ele tava frio na fé, que eu nem cheguei a contar, mas ele chegou a entrar numa empresa... E essa empresa meio que afastou ele um pouco, sabe, da vida com Deus, devido à carga puxada de horários, né, trabalhados. Então, acabou roubando ele um pouco também da presença do Senhor. Então, ele já não estava indo, né, já tinha quase 2 meses que eu estava indo para os cultos sozinha, com meus filhos. E ele já não estava indo mais, ele já não estava tomando ceia. Então, tudo ajudou, né, irmãos? E aí, só que quando ele saiu de casa, pra mim foi mais difícil, né? Os cultos se tornaram mais difíceis. Por conta que eu via ali as famílias, todo mundo junto, as esposas com seus maridos, ceiando. Então, foi ficando mais difícil, né? Em nenhum desses cultos de domingo, irmãos, eu lembro até como se fosse ontem, assim. Era uma final de São Paulo e Corinthians, né? E eu não estava bem nesse dia, passei mal também por conta da pressão, acabei indo para casa da minha irmã para ficar mais perto dela lá com as minhas crianças, porque se eu passasse mal, né, eles estavam comigo e não estava bem, não estava legal, mas o tempo todo meu coração queimava para ir pro culto, queimava que eu tinha que ir pro culto, que eu tinha que cultuar. E eu falei pra minha irmã, eu vou pro culto. A minha irmã, mas como você não tá bem, sua pressão? Eu falei, mas eu quero ir pro culto, é pro culto que eu tenho que ir. E aí acabei que deixei meus filhos com a minha irmã. Minha irmã falou, então deixa as crianças aqui. E aí você vai pro culto, a gente vai conversando por mensagem, se você precisar de alguma coisa, ou se o Moisés, que o Moisés era muito grudado a mim, né? Se o Moisés chorar ou dar trabalho aqui, eu te mando uma mensagem. Eu falei, tá bom, aí só que pra ajudar, você vê como Deus é bom. Moisés acabou dormindo na hora que eu tive que sair. E ele dormiu. E aí eu aproveitei e fui pro culto ali, irmãos. Senti a presença de Deus ali. Eu tava sendo, sabe, os louvores estavam me tocando na minha alma. Aquele mover gostoso de Deus, a presença de Deus. Só que, irmãos, eu tava com o celular na mão. Porque como meus filhos ficou com a minha irmã, eu ficava toda hora olhando assim, entrava rapidinho no WhatsApp pra ver se a minha irmã mandou mensagem, pra ver se estava tudo bem, porque o Moisés, ele é muito grudado comigo também. Então ele não fica sem eu, é muito difícil. E nada, eu abria, via que minha irmã não tinha mandado mensagem, eu falava, tá tudo bem. Saía do WhatsApp, prestava atenção no culto. E assim foi. Até então, irmãos, que eu entrei novamente no WhatsApp, né, pra ver se minha irmã tinha mandado mensagem. Irmãos, eu falo assim hoje, que eu não sei se foi o inimigo, se foi coisa do inimigo para tirar minha bênção, ou se foi logo Deus mostrando para revelar tudo mesmo realmente e acabar. Tipo, mostrar, pôr fim lá no sofrimento da minha dúvida, né? Que quando eu abri o WhatsApp para ver as mensagens da minha irmã, se tinha mensagem da minha irmã, o meu WhatsApp não abriu na parte das conversas, foi diretamente na parte dos status, abriu direto nos status, sabe? E abriu no status do meu esposo, foi o primeiro status que estava aberto, era do meu esposo. Irmãos, quando eu abri aquele status, era uma foto dele com a outra. Irmãos de Deus, eu não sei explicar o sentimento que eu tive naquela hora. Eu falo que Deus foi tão bom, que eu tava na casa do Senhor, que eu tava ali no melhor lugar de estar, sabe? Mas ali eu comecei a sentir minhas pernas tremer, meus braços formigar, um suador. Eu comecei a suar, assim, só que eu falava o tempo todo, Senhor, não deixa eu passar mal aqui. Pai, não permita que eu passe mal, não permita que eu esteja em crise, que eu esteja em nada, Senhor. Eu vim aqui para te adorar, não vim aqui, Senhor,
pra outra coisa, sabe? Orando, intercedendo com Deus, e rapidamente eu fechei, sabe, o WhatsApp, assim, ali eu comecei a chorar, e falar: Senhor, por que ele tá fazendo isso? Por que ele tá fazendo isso comigo? Por que ele postou isso? Senhor, eu não aceito, irmãos. Mais um detalhe, o meu esposo, ele nunca foi muito de colocar legenda nas fotos, sabe? Coraçãozinho, essas coisas, ele não é dele isso. Perdão. E na foto que foi postada, tava escrito assim: final de campeonato, ou campeão com a minha preta, alguma coisa assim, um coração. Ai, perdão, irmãos. E ali na hora, por segundos, eu até falei: nossa, estranho, o Danilo não tem esse costume de escrever em fotos, mas tudo bem. E aí eu já reparei outro detalhe, irmãos, que a pessoa postou a mesma foto 2 vezes, uma sem a legenda e a outra com a legenda. Eu falei: não é coisa do meu esposo mesmo. Mas tudo bem, mas ali o inimigo trabalhou para que eu acreditasse que fosse. E comecei a chorar, irmãos, e comecei a chorar. Que ele foi um dos melhores e um dos piores cultos para mim, porque foi um dos melhores porque Deus sabia que eu precisava estar lá, porque se eu estivesse em casa, se eu estivesse na minha irmã, poderia ser outra reação, outra crise, né? Eu poderia dar uma crise na frente das pessoas e eu não queria isso. E estando lá, Deus me segurou minha mão, Ele me sustentou, Ele falava que estava comigo e eu falava: Senhor, por quê? E ali eu chorei tudo que eu tinha que chorar nos pés dele. E ali eu pedi um abraço para uma das irmãs da igreja, que é muito amiga minha, e ela me abraçou. Eu com aquele choro só mostrei para ela o porquê que eu tava chorando, só mostrei a foto assim rapidamente para ela. Ela desacreditou daquilo, porque ela tem muito carinho por nós, né? Por nós como casal, sempre nos aconselhando. E ali ela ficou triste também, mas ela me abraçou, me deu o conselho de ficar dentro do culto, de receber a palavra, de não deixar o inimigo roubar aquilo que eu fui buscar. Sabe, ali ela orou por mim e Deus tirou aquele peso das minhas costas. Ali eu consegui ficar até o final do culto, irmãos, e ir embora. Aí na hora que acabou o culto, uma amiga minha também, que tá aqui, me ajudou em oração e me ajuda até hoje. Ela veio me trazer pra casa. Disse, ela ficou aqui em casa comigo. Foi comigo, na minha irmã, buscar meus filhos. Me trouxe pra casa, orou comigo aqui. A gente conversou, a gente foi orando. Ela foi orando, sabe? Pra mim terminar a noite tranquilo, né, irmãos? E ali, irmãos, todo mundo já tinha visto aquela foto. E foi um fuzuê da gota, porque as pessoas nem sabiam, né, o que estava acontecendo. E de repente viu uma foto do meu esposo com outra no status. Aí piorou então, né? E foi uma confusão só. E minha sogra ficou muito nervosa, porque minha sogra, irmãos, é como se fosse uma mãe para mim. Sempre nos demos muito bem. Ela sempre me tratou como uma filha. E desde o início, ela sempre ficou contra o filho dela, né? Contra meu esposo, porque ela não aceitava de jeito nenhum. Ela nunca aceitou. Nisso ela também criou um ranço pelo meu esposo, sabe? Toda oportunidade ela brigava com meu esposo, dava conselho bom, mas brigava com ele, falava mal da menina. Era assim, irmãos, era um fuzuê. E nisso ele falava que não voltava mais comigo, que não queria, as falas dele era essa, que o nosso casamento tinha acabado, que não dava mais, que não queria, pra mim, pra mãe dele, pra todo mundo ele falava. Que já deu, que tinha que dar, que tudo tem um começo, meio e fim, que ele não voltava. Ele falava pra mim: Carla, eu não volto mais, não dá mais certo nós dois juntos. Por isso que eu falo, irmãos, não acredita no que eles falam, porque o que eles falam não é ele, é o inimigo. É o inimigo usando a vida deles, sabe? Porque eles falam a mesma coisa, que não volta mais, que não tem mais jeito. Meu esposo chegou uma vez e falou pra minha sogra que se ela ficasse falando pra ele voltar pra casa, voltar pra mim, que ele se matava, mas ele não voltava. Então, de tão opresso, né? Eles ficam muito opressos. O meu marido estava muito opresso. Eu via pelas atitudes, pelo jeito de falar, pela conduta, sabe? Então, irmãos, o inimigo, ele trabalha desse jeito, né? O modo dele trabalhar é igual para todos, não muda, né? Vai mudar uma estratégia ou outra, mas ele usa sempre as mesmas artimanhas, né? Você pode ver que todos os testemunhos que a gente escuta de restauração, eles ficam do mesmo jeito, eles agem do mesmo jeito, né? Quando ele sai de casa, ele sai falando que vai buscar felicidade, porque eles não estão mais felizes, porque eles não se encontram nesse casamento. É sempre as mesmas coisas. E quando vem a parte do repúdio, aí também se torna igual, porque é onde eles não falam que não volta mais, que nunca mais.
meu esposo, eu cheguei uma vez ou outra a comentar com ele que eu respeitava a atitude dele, mas que eu ia continuar orando, porque o nosso casamento era de Deus, sabe? Deus jamais nessa vida destruiria um casamento para formar outro, né? Isso é fora da palavra de Deus. Deus não se agrada com isso. Deus não se agrada com o divórcio. Deus abomina o divórcio, sabe? Tanto que meu marido não batia muito de frente assim, muito comigo. Acredito por conta que ele era conhecedor da palavra, né? Então ele não vinha muito de frente comigo, ele ia mais de frente com a minha sogra, né? Bater de frente com a minha sogra. Mas comigo não tanto, porque a gente não trocava muitas conversas, eu evitava, não mandava mensagem, não nada, sabe? Eu pratiquei o deixa ir muito rápido. Eu acho que muito rápido tem, então, o deixa ir, que eu não mandava mensagem, eu não falava. Meu esposo às vezes falava pra mim, você pode mandar mensagem a hora que você quiser, se as crianças estiverem precisando de alguma coisa, pode me mandar mensagem, não precisa ter receio, né? E eu não mandava, irmãos, eu falava pra ele que ele sabia que ele tinha 2 filhos e ele sabia da necessidade dos filhos, então não era eu que tinha que ficar lembrando ele. Então, eu não usava meus filhos de hipótese alguma, não mandava mensagem para falar como meus filhos estavam. Teve uma noite que meu filho teve febre, não falei para ele, mediquei, cuidei do meu filho em casa, mas não falei para ele. Tudo quando ele sabia das coisas, irmãos, era por outra pessoa. Literalmente pela minha sogra, né? Que a minha sogra estava mais dentro do assunto, aqui dentro de casa e tudo mais. Ele ficava sabendo pelas coisas através dela, mas não por mim. E aí também o meu filhinho de 2 anos, ele começou a mudar a postura dele na creche, as atitudes dele na creche, sabe? Isso foi mexendo com ele também. Aí a professora chegou, me chamou, ela quis saber se estava acontecendo alguma coisa, né, no lar do Moisés, que o Moisés estava diferente, não sei o quê. E eu fui obrigada ali a me abrir com ela, né, irmãos? Aí contei um pouco, tal, e ela falou que ia trabalhar de um jeito com meu filho, então, por essa questão. E aí eu falei pro meu esposo desse, né? Eu não ia falar, mas eu falei assim, isso aqui ele precisa saber, né? Porque aí já tá mexendo com o psicológico do meu filho, ele precisa saber. Aí mandei mensagem pra ele um dia falando. Esperei, na verdade, né, irmãos, a oportunidade. Aí ele mandou mensagem perguntando do Moisés, da Laura, e eu entrei no assunto e falei o que tinha acontecido. E aí ele ficou triste com ele mesmo, né? Foi onde ele falou que ia ficar mais próximo das crianças, ia pegar as crianças para ficar com ele uns dias. E aí eu falei que tudo bem. E eu orando, né, irmãos? Eu orando. Na verdade, irmãos, graças a Deus não teve. Eu orava muito. Se tivesse, não ia ter problema, né? Eu ia continuar orando, mas graças a Deus não teve a oportunidade do meu esposo querer levar meus filhos para conhecer a outra pessoa. Graças a Deus não teve isso, né? Não tive que passar por isso. E até porque eu acredito, irmãos, que como eu me posicionei muito rápido, eu me posicionei muito rápido no meu deserto, né? Quando eu me dei conta que eu estava no deserto, quando eu comecei já a entrar nos canais de restauração e receber as mentoras, os conselhos, já ia praticando muito rápido. Então acho que foi isso que não me deixou, né, rodar tanto no deserto. E eu orava muito no sentido dessas coisas, sabe? E uma das coisas que eu fazia, irmãos, que eu orava pela vida dele e orava pela vida da outra, né, da OM. Orava muito pela vida dela. Para que Deus abençoasse ela, mas para que ela arrumasse uma pessoa. Até hoje eu oro nesse sentido, para que ela conheça alguém, para que ela seja feliz e para que, se ela tiver algum sentimento ainda no coração, na mente sobre o meu esposo, que Deus arranque fora, né? Essa é a minha oração de todos os dias. Orava nesse sentido por ele também. Cheguei a colocar minha filha por orar por ela, né? Por estar orando por ela, por essa menina, né? Por essa outra mulher, porque minha filha estava criando, né? Um ranço, vamos dizer assim, criando uma mágoa ali no coração, né? Minha filha tem apenas 12 anos, né, irmãos? Eu já ensinando o caminho para ela, ensinando a melhor forma do perdão. E aí eu fui orando, colocar que momento difícil, irmãos, mas foi necessário fazer a minha filha orar, foi necessário, sabe, orar, e ela ver eu orando também pela pessoa, sempre eu intercedendo por coisas positivas, nada ruim, né, e ali acredito que eu fui um espelho nesse momento tão difícil para minha filha, né, e minha filha também chegou, né, escrevi cartas pro pai dela,
falando que aquilo tudo estava afetando ela. Irmãos, foi momentos muito difíceis. Aqui eu tô resumindo muito porque o áudio já vai ficar longo. E eu tô resumindo muito, mas foi coisas muito difíceis que a gente passamos, muito mesmo, assim. Eu ia ficar horas para poder falar, né, sobre todos os detalhes. Então tô dando uma resumida no meu áudio. Mas eu espero que os irmãos entendam, né, que eu acredito que Deus estava me cobrando muito para fazer isso. Então, irmãos, deixa eu passar um pouco mais para frente para falar logo da restauração. E nisso, né, com essas noites de sofrimento, de repúdio, de tudo, o meu marido, ele começou a mandar mais mensagens para mim, sabe? A gente conversava de boa, às vezes ele soltava uma gracinha, eu soltava uma gracinha para ele, mas nada mais. Aí depois passava, ficava semana sem se falar, eu já não dava muita atenção nas mensagens. Quando ele mandava as mensagens, eu olhava, às vezes eu não respondia assim imediato, mas igual eu fazia antes, né? E aí ele vinha aqui ver as crianças, ficava aqui, daqui a pouco ele sumia, né? E ficava dias sem vir, falava que ia vir num dia, não conseguia por causa do serviço, depois mandava mensagem se desculpando, por que não conseguiu vir, enfim, eu não sei se é porque realmente ele estava trabalhando, se realmente ele estava com a outra, se realmente ele estava em outro lugar. Eu não procurei nem saber, irmãos, de verdade, né? Ele falava, ele dava a justificativa dele, eu respondia que tranquilo, que tudo bem, estava tudo certo, o dia que desse era bom ele vir ver as crianças, mas não ficava cobrando também não. E aí teve um aniversário de um primo dele, né? E aí teve esse aniversário, a família, bem dizer, toda ia, né? Alugaram até uma van pra estar indo nesse aniversário. E imediato a minha filha queria ir, né? Porque minha sogra ia também, meus cunhados iam. E o desejo da minha filha era ir nesse aniversário. Meu esposo iria nesse aniversário também, mas ele não pôde ir por conta da carga horária de serviço, não deu pra ele ir. E aí nisso ele queria que eu fosse, né, com a minha filha, pra minha filha estar podendo ir. Só que, irmãos, devido a tudo que eu tava passando, eu não tava de verdade, eu não tava com clima pra festa. E aí eu pensava comigo, eu vou lá fazer o quê? Do jeito que eu tô, não quero estragar o aniversário de ninguém, não quero ficar num canto isolada para as pessoas não acharem que eu tô desfazendo, com cara feia, cara fechada. Eu sabia que esse momento que eu tava eu só precisava da minha casa, eu só precisava ficar no meu cantinho, nas minhas coisas, no meu lar, sabe? O melhor lugar de eu estar naquele momento era no meu lar. E assim foi. E minha sogra insistiu para que eu fosse, eu falava para ela que não iria, que eu não estava bem, e elas falavam que precisava ir para desaparecer, mas enfim, eu já estava com a minha decisão tomada. E minha filha queria ir de todo jeito. Mas aí a minha sogra falou que levava ela tranquilo, que não tinha problema. E meu esposo chegou a fazer essa oferta para mim poder estar indo. Vai lá, né? Pela Laura, vai lá ficar com ela, né? Nesse final de semana, sai um pouco de casa. Eu vou dormir aí na sua casa, cuido da casa pra você e tal, das suas coisas. E eu só falei pra ele, irmão, assim, fui seca. Eu falei, não quero ir, né? Não quero sair, eu quero ficar na minha casa, ponto. E aí ele colocou um joinha, morreu o assunto, assim foi. Eu fiz a mala da minha filha, porque ela ia sair no outro dia muito cedo. Fiz a mala da minha filha e aquela coisa, sabe? E a minha filha ansiosa pra ir, viajar, tal. Faz tempo que a gente não faz viagem, não sai tudo, e ela ia sair sozinha, ela tava toda empolgada. E, pois bem, aí, na noite anterior, meu esposo falou que ele viria aqui, que ele ia deixar uma pomada pro Moisés aqui e tal. Aí acabou que ele não veio no horário que ele falou, não veio. Também nem se preocupei, nem mandei mensagem, nem nada. E ele que mandou. Aí no outro dia a gente conversou, quando foi no sábado, né? No sábado, foi no sábado de manhã, a gente trocou umas mensagens, conversamos, que foi no sábado que a minha filha viajou de manhã. E só, né? A respeito de um fio que o cara ia buscar aqui. E não conversamos mais. Aí ele falou que à tarde ele passava, na hora do almoço, assim, à tarde ele passava pra dar uma olhadinha no Moisés. Também não passou, eu também não falei nada, irmão. Não mandei mensagem, nem perguntei, nem nada. Aí fiquei aqui em casa, só eu e o Moisés, no sábado. Irmãos, acredito que naquele sábado, eu sou muito ruim de data, mas do meu deserto todo eu não gravei data de nada.
né? Data de nada, assim, pra ter exato. Eu não guardei, não anotei nem nada. Mas nessa não tinha como, né, irmãos? Não marcar. Então, nesse dia 30 de setembro, eu tinha feito uma oração com Deus, porque assim, meu esposo ele fazia aniversário dia 27 de outubro. E eu falei, Senhor, e nas minhas orações, irmão, pra vocês terem ideia, nas minhas orações eu fazia oração, eu já tinha, montei um caderno de oração, com todos os tópicos que eu orava, as coisas que eu mais precisava dar ênfase, Senhor, orar mais, eu tinha anotado ali e tal, né? E no meio das minhas orações eu sempre colocava que, Senhor, eu morria de medo, irmãos, de passar o final de ano sozinha, Natal e Ano Novo, com meus filhos sem o pai. E nas minhas orações eu orava, falava, Senhor, não permita que a gente passe, sabe, o Natal sem meu esposo. Não permita, Senhor, a gente nunca passou, essa data é especial para nós, não permita. Eu orava assim. E também na minha oração eu falava para Deus, Senhor, se for da tua vontade, né? Porque é da minha vontade, mas se for da tua vontade, traz meu esposo, né? Para passar o aniversário dele com a gente, que ele já esteja em casa, né, Senhor? Eu queria tanto passar o aniversário do meu esposo com ele e tal. E assim orando, irmãos. Mas nem imaginando que Deus já estava trabalhando. E aí eu ia nos cultos e Deus falava que estava fazendo, que Deus ia estar fazendo, que ia sendo de repente, sabe? Nas palavras de Deus, nos cultos. Sempre falava pra mim, no de repente de Deus, no de repente de Deus vai acontecer. Deus usava pessoas pra falar pra mim que já estava prestes o meu milagre. Que Deus estava entrando na minha casa, colocando tudo no devido lugar. Que era no de repente de Deus. E outra passagem que eu vi muito, irmãos, foi a que fala que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Irmãos, eu ouvia muito isso no meu deserto, essa palavra. E tanto que ela faz parte do meu deserto, né? Então essa palavra comigo, esse versículo. E aí foi, irmãos. Aí esse sábado eu fiquei com meu filho o dia inteiro, trabalhei de manhã, fiz unha, que eu sou manicure, né? Fiz unha de manhã e tal. E aí quando foi mais pra tarde, irmãos, acaba a energia aqui em casa, assim, na comunidade, né? Era umas 3 e pouquinha, a energia acaba. Fiquei até 6 e pouco sem energia. Com meu filho já não gosto de ficar no escuro, amuado em cima do sofá. Porque ficou muito escuro, irmão. Não dá pra enxergar nada. Não dá pra enxergar. Se precisasse fazer alguma coisa pro meu filho, não dá pra enxergar nada. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E na rua tava mais escuro ainda. Então como que eu ia sair com uma criança na rua, né? Fiquei com medo, então fiquei dentro de casa. E aí meu cunhado tava passando aqui, viu que a minha rua tava sem energia, né? E nisso tinha um churrasco pra gente ir na casa da minha cunhada. Né? Minha cunhada tinha feito um churrasco lá pra inaugurar a casa dela, pra gente conhecer, e ela tinha chamado nós. E eu até então não ia, né, irmãos? Não queria ir. Aí acabou a energia, ficou mais difícil. Acredito que foi tudo Deus trabalhando, né? Porque acabou a energia. Se tivesse luz, talvez eu nem tinha ido, mas como não tinha, meu cunhado passou aqui, viu que eu tava no escuro, chegou lá na minha irmã e falou que eu tava no escuro, tal. A minha irmã falou, não, volta lá buscar Elia e o Moisés, né? Porque a Laura tinha ido viajar, e traz eles. Pra ela ficar aqui em casa, daqui de casa a gente vai pra minha cunhada. E assim meu cunhado fez. Veio aqui, buscou a gente, eu arrumei as coisas rapidinho, assim, bolsa. Fui pra minha irmã, e de lá da minha irmã, a gente desceu pra minha cunhada, e ali eu fiquei, irmãos, né? Naquele churrasquinho ali, curtindo meu filho, minhas irmãs ali, na medida do possível, né? E nisso meu esposo me mandou uma mensagem, irmãos, falando que se ele podia passar em casa porque ele queria ver o Moisés. Ele tava com muita saudade do Moisés, se ele podia ver o Moisés. Eu falei que ele poderia ver o Moisés a hora que ele quisesse, que o Moisés era filho dele e a hora que ele quisesse o Moisés, ele poderia ver o Moisés. Ele falou, então eu tô aqui em tal lugar. Ele falou lá, irmãos, já era de noite isso. E eu tô terminando de trabalhar aqui, e aí eu vou, tomo um banho e vou aí ver o Moisés. Eu falei, tá ok. Aí passou, irmãos, né? E aí e ele mandando mensagem, aí ele começou a perguntar como eu tava, aí eu perguntei como ele tava, falei que tava bem, aí ele perguntou se já tinha aparecido alguma paquera, eu falei que não, que eu não tava a fim de procurar ninguém, mas que eu tava feliz por ele estar feliz, né? Eu falei pra ele que eu tinha entendido, agora eu já tinha entendido, né? Que eu tava melhor, então que era pra ele viver a vida dele, que eu vivia a minha, mas que eu ficaria muito feliz se a gente continuasse sendo amigos que nem a gente era, que seria importante também para os nossos filhos, né? E aí a gente foi conversando ideia, né? Conversando, irmãos. E ali ele notou eu diferente nas mensagens, no jeito de eu falar. E eu acredito que ele também ficou com um pezinho atrás, assim, né?
E aí ali ele soltou piadinha, se a gente podia namorar. Eu falei que não. Aí falei a respeito da namorada dele novamente. Aí ele ficou bravo que não tinha namorado. Ele falou que eu ia ser sempre a mulher da vida dele, porque eu fui a única mulher que ele não traiu, que ele não trairia. E assim ele foi falando, irmãos, e eu nem dando atenção. E aí eu demorava a responder ele, sabe? E ele perguntou onde eu tava, aí ele mandou uma foto dele, né? E ele com uma cara de triste, uma cara de acabado, uma cara de cansado, de quem tava trabalhando muitos dias e dias sem parar. E eu falei, nossa, como você... Que cara é essa? Tipo, né? Eu mandei pra ele. Ele falou, eu sei que eu tô acabado. E aí eu peguei e mandei uma foto minha pra ele. Aí mandei a foto do jeito que eu tava, né, irmão? Eu tava toda arrumada, cabelo feito, porque eu tava num churrasco, né? E aí ele falou que eu tava bonita, não sei o que. Ali a gente foi conversando, irmãos, trocando umas mensagens. E aí ele... O serviço que ele tava fazendo, que ele trabalha de passar internet, e ele tava passando um cabo. E aí ele falou que esse cabo acabou, tava esperando alguém trazer mais, parece, se eu não me engano. Foi isso que ele falou. Aí ele falou que tinha que aguardar o menino vir, né, o outro cabo. Aí ele perguntou se ele podia vir aqui em casa rapidinho, né, tomar um banho, dar uma descansada até a hora dele buscar o cabo chegar pra ele voltar a trabalhar de novo. Eu falei que poderia, tranquilo, normal. E ali, irmãos, ele falou assim, só que eu tenho que voltar 2 horas da manhã, tal, porque aqui só pode entrar 2 horas da manhã fazendo serviço, sei lá. Ele tinha esse horário pra voltar. E eu falei, tá bom. Aí a gente foi conversando, eu falei que tava na minha cunhada. Aí ele foi lá na minha cunhada, me buscou. Não, minto, ele ia me buscar na minha cunhada, só que o carro que ele tava da firma acabou gasolina. E aí ele mandou mensagem, vixe, o carro acabou gasolina, tal, não sei o que. Aí a minha irmã desceu com o carro dela comigo, a gente foi lá buscar gasolina pra ele, né? Tentar ajudar ele. Aí nisso a minha irmã emprestou o carro dela, aí acabou que ele foi buscar gasolina mesmo, pra pôr no carro dele. E ali a gente ficou esperando ele voltar. Aí eu falei pra minha irmã assim, agora eu vou lá em casa, ele quer ficar um pouco com Moisés, eu vou lá em casa, tá bom. Aí seguimos a minha irmã, deixamos a minha irmã na minha cunhada de novo, porque já era de noite, né, irmãos? E aí a gente veio pra cá, veio pra casa, né? Veio pra casa, ele perguntou se ele podia tomar um banho. Irmãos, eu deixei ele tomar um banho, deixei ele à vontade, sabe? E detalhe, irmãos, toda vez que ele vinha aqui, ele era muito bem tratado, parecia um príncipe. Eu continuei com as mesmas coisas, tratando ele melhor ainda. Colocava comida no prato quando ele queria comer, quando ele não queria, não insistia. Se ele falasse que queria tomar banho, eu arrumava uma toalha, procurava uma das roupas dele que ficou aqui, separava pra ele pôr assim, sabe? Sempre tratava ele muito bem, nunca tratei ele mal. E aí nisso ele tomou um banho, brincou muito com Moisés. O meu filho numa felicidade, irmãos, que não tem preço ver a felicidade do meu filho com o pai dele, não tem preço, irmãos. Nossa. Aí ele numa felicidade com meu filho rindo, brincando, pulando em cima dele. Ai, irmãos, pois bem. Aí meu filho acabou dormindo naquela felicidade toda, sabe? Dormiu agarrado com ele. Aí ficou um bom tempo assim, ele e tal. Aí, irmãos, nisso, ele colocou meu filho no sofá, porque aqui em casa, né, nesses dias tava muito quente. Então, sempre que esquenta muito aqui, o que a gente faz? A gente desce o colchão da minha filha, joga na sala. Porque acaba todo mundo dormindo na sala, porque os quartos é muito quente. Quando esquenta aqui, os quartos ficam muito quente. E não tem como deixar a janela aberta, né? Por conta que não tem tela, não tem nada. Então, a gente dorme aqui na sala. Então, nesse dia, como só tava eu e o meu filho, eu desci o colchão da minha filha, eu dormi com ele, né, na sala. Aí o colchão então tava na sala, e ele deitou o Moisés, tirou o Moisés de cima dele, colocou o Moisés no sofá, e ali a gente ficou no sentado, só sentado, meus irmãos, no sofá, ou no colchão conversando e tal. E a gente foi conversando as coisas que estavam se passando. E irmãos, detalhe, com esses sofrimento todo meu, eu emagreci bastante, né? Eu nunca fui magrinha. Sempre fui mais fortinha, assim, mas não gorda, né? Mas sempre fui mais fortinha. E aí eu tinha emagrecido muito, irmãos. Perdi 7 quilos. Já deu uma diferença e tanto, né? E aí ele falando pra mim, né? Que eu tava bonita, que eu tava com brilho, que eu tava diferente e tal. E nisso ele tinha pedido pra mim fazer uma massagem, porque desde que eu conheço a minha esposa, eu faço massagem nele, né? Eu gosto muito de mexer com esse negócio de massagem. Então eu faço
fazia massagem todos os dias praticamente nele. E ele tava sentindo falta disso, né, irmão? Chegar cansado do serviço e receber uma massagem e tal. Ele perguntou se eu poderia fazer uma massagem nele. Eu falei que podia, sem problema. Aí a gente conversando e tal, fazendo a massagem nos pés dele, assim, né, nas pernas dele, assim, e a gente conversando. Aí ele perguntou como eu tava. Eu falei que agora tava bem, né? Na medida do possível tava melhor do que eu tava, né? Tava conseguindo viver mais minha vida, tal, que eu queria viver. E eu só falando coisas positivas pra ele. E aí, irmãos, então foi quando ele perguntou, eu não vou lembrar certinho o que ele falou, mas aí ele pegou e falou pra mim, não, ele, na verdade, tentou me abraçar e me beijar, e eu falei que não queria. Falei que não tava certo isso, porque eu não queria viver nessa vida sabe, tá aqui hoje, aí ele pega e vai embora, como se eu não fosse nada. Falei que não, que ele tava com alguém também. E eu não queria essa. Eu sou esposa, vou ser amante, misericórdia, né? Não queria viver essa vida de prostituição, essa vida bagunçada. E aí ele tentou algumas vezes, ele viu que não dava certo. Aí foi quando ele começou a perguntar se eu tava com alguém, se eu tinha conhecido alguém. Eu falei que não tava com ninguém, que não tinha conhecido ninguém, que só tinha entendido o que estava acontecendo entre nós dois e eu não queria mais. Eu não queria mais porque eu já tinha sofrido muito e tava terminando de sofrer e eu não queria sofrer o dobro de novo, né? E só não queria mais, mas que a gente podia ser amigos por conta dos nossos filhos, por conta de tudo que a gente viveu, né, irmãos? E aí ele falou pra mim, a gente conversando, ele falou, não, mas e se eu falasse pra você que eu quero voltar? Que eu quero voltar pra você, que eu quero voltar pra casa, que eu quero voltar pros nossos filhos. Eu falei, não, isso não dá certo não. Você tá falando no calor da emoção aí, depois aí você fica aqui hoje, amanhã você levanta com outro pensamento que é embora, e aí não tem só o meu sentimento, tem os sentimentos dos nossos filhos. Irmãos, foi quando ele começou a falar que ele tava arrependido, que ele queria voltar pra casa, que ele queria voltar para os filhos, que ele queria o casamento de volta, que ele errou, que ele fez muita besteira, mas que ele reconhecia que ele tinha errado, que, sabe, irmãos, ali eu comecei a chorar. Irmãos, eu não aguentei segurar, eu comecei a chorar, sabe? As lágrimas começaram a rolar, e aí ele me abraçou e ele falou, me perdoa por ter feito você sofrer, ter feito os nossos filhos sofrer, mas eu prometo que eu vou mudar, a gente vai viver tudo novo, me dá uma chance, né? Irmãos, naquele momento ali eu pude ver o de repente de Deus acontecendo, né? O de repente de Deus. E é só uma coisa que eu falei pra ele, eu falei assim, eu acho que a gente não deve voltar, porque você pode estar falando por falar e aí amanhã você se arrepender e eu sofrer de novo com as crianças, não é legal, tal, né? Eu não quero sofrer, não aguento mais sofrer, né? Você foi embora, eu fiquei posicionada, fiquei orando por você, não me envolvi com ninguém, sabe? Intercedendo pelo nosso casamento, mas sofrer de novo, né? Sofrer de novo, pra mim já não dá mais. E aí foi onde ele falou, irmã, que a única coisa que ele tinha se arrependido foi ter saído de casa, foi ter feito o que ele fez, porque ele saiu pra dar um susto, ele falou pra mim, eu saí pra dar um susto em você, né, na minha mãe, na minha família, e quem acabou levando o susto foi eu, porque tudo saiu do meu controle, né, eu fiz coisas que jamais eu faria, que eu queria fazer, e fiz, aí me envolvi com alguém, mas assim, resumindo, irmão, foi lindo tudo que aconteceu, e aí ele falou pra mim, vamos na igreja amanhã, que isso era no sábado, no domingo, né? Vamos na igreja amanhã, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso Deus falando, irmãos. Eu sei que a gente passou aquela noite maravilhosamente bem. A gente choramos muito, nós dois, choramos demais. Choramos ali, nos perdoamos, sabe? Colocamos tudo pra fora. E no outro dia a gente foi na igreja, ouviu, irmãos. Pra você ter noção, no dia 30 de setembro, o último dia do mês, por isso que eu falo, foi no de repente de Deus. E quando Deus quer fazer, irmãos, oh meu Deus, porque foi no último dia do mês, isso que me impacta, porque quando a mulher falou pra mim que Deus ia fazer pra mim no de repente de Deus, e eu contando um mês
um dia para acabar um mês, irmãos, assim, e aconteceu. Eu nem esperava que aquele sábado ia ser o sábado da restauração, aquele sábado que meu esposo ele pediria para voltar, né? E desde aquele dia, irmãos, desde aquele dia, meu esposo tá dentro de casa, não saiu mais, sabe? Não saiu mais. Lógico que a gente tá terminando de alinhar algumas coisas, né, irmãos? De acertar algumas coisas, até porque ele veio com algumas consequências lá da rua pra dentro de casa, porque por causa do pecado, né, irmãos? Então tem uma consequência, né? Detalhe, irmãos, eu orava também para que Deus não permitisse que meu esposo ele entrasse com o divórcio, porque ele falava muitas vezes que ia entrar com o divórcio, né? Que ia chegar papel aqui em casa, que pra mim e tal, ele fazia isso muito. E eu orava muito em cima disso também. E graças a Deus não aconteceu nada de divórcio, não deu tempo, graças a Deus, né? Então, mas tudo tem uma consequência, né? Tudo que ele fez lá fora teve uma consequências e é o que a gente está trabalhando essas consequências hoje, né? Falta pouca coisa aí para terminar, graças a Deus, mas Deus está no controle, tá tudo no controle da mão do Senhor. E hoje eu posso falar, irmãos, que eu tô vivendo o melhor, sabe? Tô vivendo o melhor de Deus. Meu esposo tá diferente, sabe? Realmente, a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Meu esposo voltou a me chamar de amor, que é uma coisa que ele não tava fazendo mais, sabe? E por ele mesmo, ele começou, sabe? Pequenas coisas, irmãos, mas é coisas que alegram o nosso coração, como voltar a chamar a pessoa de um jeito, sabe, amoroso, né? Me chamar de preta, de amor, que era o que ele fazia, e no repúdio ele não fazia mais. Ele mesmo trocou a foto do perfil dele, né? Do WhatsApp, porque as outras redes sociais, ele achou melhor excluir, irmãos, para que nada viesse atrapalhar na nossa restauração. E, irmãos, eu tô vivendo o melhor. Pode ser que aqui eu esteja faltando algumas coisas de eu falar, de eu colocar, mas é que meu áudio já ficou muito longo, mas tinha muita coisa para falar. Eu creio que Deus vai dar outra oportunidade, eu vou fazer outro áudio, em nome de Jesus, né? É que eu precisava glorificar o nome do Senhor, eu precisava contar o que Deus fez, que Deus estava me comandando. Por mais que seja rápido, seja de pouco tempo, irmãos, né? Que vai fazer 2 meses que meu esposo voltou. Mas eu precisava glorificar o nome do Senhor por esse tempo. E por falar que Deus é bom, que Deus ele faz, irmãos. Não desista, você homem, você mulher que está pela busca da restauração do seu casamento. Não desista do seu casamento. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, irmãos. É muito difícil.